Olá, meus amigos, estamos ao vivo, estamos no ar com mais um podcast, o vosso podcast oficial, não é? O Primata Podcast. Hoje, novamente fizemos uma viagem para o Brasil, América Latina, América do Sul. Brasil, vamos falar com o meu grande amigo, irmão, Pastor Cianoc, ele que é pastor e escritor. Um jovem intelectual que aventurou-se no Brasil, digamos assim uma aventura, não é? Porque a maneira como o pastor Cianoc saiu de Angola, ele é angolano, saiu de Angola e foi para o Brasil, foram em condições de aventura mesmo. Quando ele sai de Angola e vai para o Brasil, a esposa estava concebida, e você imagina que ele saiu de Angola, foi para o Brasil, nem sequer sabia onde ele poderia passar as noites. Esta é uma autêntica aventura. Bom, família, então, deixa-vos apresentar aqui o meu grande amigo, irmão, Pastor Cianoc, este que está aí do meu lado. Seja bem-vindo, Pastor Cianoc Monteiro. Como está? Obrigado, grande irmão e amigo Tavares Armando. Estou bem, graças a Deus, e mais uma vez fico feliz pelo convite. É a segunda vez que estou aqui a ceder uma entrevista para o seu canal, um canal abençoado que eu também tenho acompanhado. É sempre um prazer estar aqui para esse bate-papo. Pastor Cianoc, o prazer é todo nosso, a honra é nossa, porque ter pessoas como vocês aqui no canal, como convidado, é sempre uma honra, porque acabam agregando muito valor para aquilo que é, não é, o nosso trabalho, que é informar, deixar as pessoas informadas relativamente ao que acontece no dia a dia e também relativamente o evangelho. Até porque o pastor é alguém muito, digamos assim, muito dado, alguém muito dado a questões também teológicas, um pastor pesquisador, um pastor que tem estudado muito para se informar relativamente ao Evangelho. E isso aqui me tem chamado muita atenção. E quero parabenizá-lo por isso. Um pastor que se preocupa mesmo com a didática, aquilo que é a didática do Evangelho. Porque muitos hoje em dia não querem saber disso. Pastor Cianoc, eu comecei aqui o nosso live frisando a maneira como o pastor Cianoc não é, saiu da Angola. Saiu da Angola com a esposa concebida e foi para o Brasil. E hoje já se encontra no Brasil a coisa de 4 anos, certo? Certo. E como Completei é que quatro foi? anos no dia de hoje. Conta para nós, pastor Cianoc, como é que foi sair da Angola e ir para o Brasil se aventurar? Em que condições isto aconteceu? Em que ano? E cá em Angola, onde é que o pastor Cianoc morava? Bem, de forma resumida, a minha história começa assim. Eu nasci e cresci na Igreja Metodista Unida. Eu sou de um berço metodista, sou neto de um reverendo metodista. Foi lá onde cresci. Eu conheci a irmã, que é a minha esposa, há muito tempo, né? No bairro Popular, eu nasci e cresci no bairro Popular, Igreja Metodista Unida de Coluibengo. Depois houve um tempo que eu andei afastado, né? A minha vida foi quase sempre uma vida de aventura. Depois da minha esposa estar grávida da nossa primeira filha, eu vi que eu tenho que trabalhar. Então, fui num centro de formação para fazer uma formação e acabei sendo formador. Lá estava a precisar de formador, então eu tive que estudar o dobro, fazer outras formações para poder ser um formador. Depois criei um centro de formação profissional em Viana. Eu fui um dos primeiros a criar centro de formação profissional, para dar formação de cursos profissionalizantes aos jovens, secretariado, marketing, administração, ações públicas, e por aí fora. Estava na estalagem, só como andava afastado da igreja, e então estava lá. Minha esposa estava com professora de pastelaria e culinária, que chamam confeitaria, que se fala, se falar pastelaria é quem faz pastel. Então nós chamamos pastelaria e culinária, que chamam pastelaria, que chamam confeitaria. Minha esposa estava lá como professora de pastelaria, só que depois eu me separo dela. Estamos a ter muitos problemas de discussões, lutas. Ou seja, eu estava debaixo de uma opressão maligna.
Então começou a ter muita violência, comecei a se agredir ela verbalmente, fisicamente. Estava a fazer o curso superior de psicologia no ISTA, fica aí no quilômetro 9. Eu saí do curso de psicologia no ISTA, vendi todo o material do Centro de Formação Profissional, separei da esposa, ou da mulher, ainda não éramos casados, me separei da mulher, lutava para encontrar emprego, não conseguia. Então, praticamente, a minha vida estava virada de pernas para o ar, como se diz. De formação muito jovens, jovens que quando se encontrassem comigo ficavam admirados, mas como é que hoje nós estamos bem posicionados, você que me deu formação, você está assim, será que você trabalhava com alguma força mística, oculta? Para eu nem sei o que é isso. Eu também estava na minha inocência, sabia que a saúde estava degradada, a faculdade estava anulada, o projeto vendido, a mulher separada, não conseguia emprego, e eu também sempre gostei de fazer música, na altura fazia rap, tinha também criado um estúdio e tal, e conheço um amigo que é cantor, que é o Demétrio. Eu estava ficando uns dias em casa dele com ele e tal. E depois eu comecei a falar para ele a minha história, o que, é que eu já era, o que, é que eu já havia feito. Ele ficou admirado, porque ele vendo as minhas condições atuais. Ah, não, isso você está a contar. E ele me disse uma coisa: isso deve ser espiritual. Logo que ele disse isso deve ser espiritual, eu como umas camas caíssem dos meus olhos. Falei, não, não pode. Eu nem sei cresci na Metodista Unida, mas nunca ouvi falar que isso é espiritual. Ele disse, eu tenho um tio que é pastor, vou te apresentar o meu tio. E eu falei, não, você tem que me apresentar o teu tio agora mesmo. Então, o que é que acontece? Ele colocou o saldo, aqui chama o crédito, né, no meu celular, liguei para o tio dele, que é pastor, para teres uma noção, mora no Ambo, eu estava em Luanda, capital da Angola, né? Eu liguei para o pastor, contei minha história, para a minha vida está assim, 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 assim. E ele começou a me descrever, quer dizer, até eu não falei, eu só falei que a minha vida está mal. Ele me disse, o que é que se passou? Eu só sei que tudo está mal. Ele começou a falar, você batia a tua esposa, assim, 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 assim. Isso não era a tua vontade. Você te tiraram um demônio. Eu fiquei admirado, nunca ouvi falar dessas coisas. Eu ouvia falar assim, por alto. E ele disse, mas Deus tem poder de você. Deus não você ter ligado. Mas liga daqui a 3 dias. Eu vou orar a Deus para ver o que, é que Deus vai falar. Então eu já fiquei admirado. Deus falar, Deus mostra. Eu nem sabia que Deus mostra, Deus fala. Não demorou 2 dias, o pastor me ligou e descreveu a minha vida. Eu orei por você. Fiquei assustado, fiquei admirado. Depois ele disse para mim, olha, pode já voltar a procurar emprego, porque a porta do emprego já se abriu na tua vida. Fui no Jornal da Angola, de anúncios sobre a universidade, procura emprego, papá. As empresas começaram a ligar para mim, coisas que não aconteciam. Começaram a ligar para mim. Eu liguei para o pastor, falei, olha, pastor, me ligaram agora numa empresa, falou, fica descansado, vão te chamar. E um despachante me chama, onde trabalhei na Mutamba, perto do Jornal da Angola, um despachante oficial, que já, infelizmente, faleceu ano passado. E ele me empregou. Eu liguei para o pastor, falei, pastor, não estou a ver que Deus afinal fala, mostra e age. Mas eu quero ver, se Deus mesmo está agindo na minha vida, eu quero voltar com a minha mulher. Repara que eu já tinha feito muita Neste caso, confusão. pastor Cianoki, estavam separados há quanto tempo já? 2 anos. 2 anos separados. Mas 2 anos sentiste separados, eu já vontade de tinha. voltar com tua mulher? Eu já tinha ido com outras mulheres, já estava fazendo a minha vida. A minha mulher também já estava fazendo a vida dela. E na altura até eu tinha lhe apresentado dentro do Curo, fica no Pisca, no Amaral, na rua, no bairro Popular, para ela frequentar. Mas eu fui na minha vida. Mas como eu vi que Deus estava a operar, falei isso, o pastor, um pastor paciente. Ele foi um pastor que Deus enviou, que eu aprendi, vi nele, que afinal existem pastores mesmo que cuidam. Ele disse, olha, Deus falou para mim para ir aí em Luanda para te ajudar. O pastor saiu do AMO com dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, falava com o pastor que não, estava viajando. O É pastor saiu do interesseiro, AMO, quero todo dinheiro. gastou o dinheiro dele, veio ao meu encontro, reuniu comigo com a esposa, falou tudo que nós vivemos, abriu o coração, a minha esposa abriu o coração, eu abri o coração,
É um testemunho muito longo. Temos um filho. Minha esposa tinha falado para ela que ela, teu marido não vai casar contigo, você tem que ir no senhor tal, que trata e tal. Enganaram ela. Falamos tudo aí, o pastor orou por nós. O pastor falou para mim, olha, as igrejas que eu dirijo ficam distantes, mas você tem perto da tua igreja uma Assembleia de Deus, você pode ficar lá. Foi assim que eu passo pela Assembleia de Deus Pentecostal. O pastor que me evangeliza não é da Assembleia de Deus, ele é o pastor da igreja, ele é o pastor da igreja dos apóstolos de Jesus Cristo. Aí esse pastor falou comigo, orou por nós, voltamos, nos batizamos, casamos. Foi assim que eu fui consagrado. Falei, já não vou voltar para a faculdade de psicologia. Já que esse Deus me alcançou, eu vou fazer teologia. Foi assim que eu lutei e fui na FATAD, que é a Faculdade Teológica da Assembleia de Deus. Eu fiz 5 anos de teologia. Lancei o meu primeiro livro e eu dediquei este livro a esse pastor. Este livro é dedicado ao pastor João Araújo do Nascimento, que é o homem de Deus, que me ganhou para Cristo, o reverendo João Araújo do Nascimento. Ou seja, esse pastor é um pastor que marcou muito a minha vida. Eu só falava dele e deixa já falar da minha vinda aqui. Foi também Deus usando esse pastor. Certa vez eu já imaginava ir no Brasil. O Brasil sempre teve uma influência sobre Angola, o Tavares sabe disso. Nós crescemos vendo séries, novelas brasileiras. Então, o Brasil sempre influenciou Angola. E depois eu descobri que o Brasil era uma influência para Angola do ponto de vista também eclesiástico, ou teológico. As Bíblias que nós usamos, os livros, os DVDs que assistíamos. Eu já tinha aquele desejo ardente, sonhava vir no Brasil, mas não tinha projeto de vir, nem sabia como. Mas não demorou. Um dia eu orar com o pastor João, acabamos de orar, ele falou para mim, olha, assim que estávamos a orar até por outra coisa que não tem nada a ver com viagem. Ele disse, olha, assim que acabamos de orar, Deus me mostrou, você é numa terra de brancos. Ele falou, isso é uma terra de brancos, você a pregar. Eu falei, eu não tenho um projeto. Disse, prepara o passaporte. Eu ignorei. Digo, assim, não relevei muito. Quer dizer, nesta fase o pastor Cianoque não tinha pretensão de sair da Angola? Não tinha. Okay. Deus mostrou, é Deus quem mostrou, Deus mostrou. Okay. Ele mostrou para ele. Eu ignorei. Não demorou meses, quase um ano. Outra vez a gente orar, ele perguntou, você já tratou o passaporte? Porque esse pastor tem essa graça de Deus, é um vidente de ver. Então eu falei, eu não tratei. Ele disse, olha, agora que estávamos orando, Deus voltou a me mostrar, Deus viu, disse para mim, você vai ser uma ponte, eu estou a te ver no Brasil, você vai ser uma ponte para brasileiros virem a Angola, para angolanos virem no Brasil. Não leva isso como brincadeira, trata o passaporte. Tratei o passaporte, dessa vez obedeci, mas não tinha bilhete, não tinha visto, não tinha nada, o passaporte estava quase a caducar. Inclusive eu conversava com um angolano que estava aqui no Brasil, que ele me falava, olha, vem, tal, vou te fazer agenda, e você vai pregar nas igrejas. Eu estava iludido, pensando, acreditando, né? Bem, tal. Quando eu falei, não, agora eu tenho que ir no Brasil para obedecer a visão, porque depois uma ovelha lá da igreja que está dirigindo a estalagem também viu. Falou, pastor, vi o pastor descendo no aeroporto, assim. Falei, não, então o caso é sério. Vi mensagem para esse pastor, amigo que está aqui, anda aqui no Brasil, em São Paulo também. Falei, olha, já quero ir para aí. Eu quero enviar minha esposa está grávida para você acolher. Ele já começou a dar volta. Não, eu também estou aqui com a minha cunhada e tal. Vai fora. Aí onde eu já comecei a ver que, afinal de contas, não era sério quando ele dizia que se eu viesse aqui, me receberia. Mas tratei, conheci a missionária Glorete, e depois tem que apresentar no Tavares Armando. Tem esse blog do Primata, Tavares, nessas tuas viagens, você precisa conhecer uma mulher brasileira, muita garra. Eu conheci a missionária Glorete, que é uma brasileira que está aí. Vive cá em Angola, ela? Vive aí. Ela também foi como uma aventura para Angola. Okay. Ela foi como uma aventura para Angola. É da Igreja Presbiteriana Renovada, é uma mulher, estava lá, muito paciente. As consultas todas que nós fizemos no hospital, ela sempre que
E arranjava como, você já sabe como é que é o nosso país para fazer consulta, consulta é difícil, ela que fazia. As pessoas, ela que acompanhava no hospital, pagava o táxi, pagava o lanche, e agora ela está em Malange. Em Malange tem um projeto que alimentam crianças, construiu escola. Então, essa missionária Glória, quando eu falei para ela que eu queria ir para o Brasil, ela até ficou triste. Primeiro falou, Angola precisa mais de ti do que o Brasil, que precisa muito de ti. Eu falei, não, mas eu sinto a parte de Deus, eu tenho que ir. Ela disse, pai, no Brasil também não é fácil, mas vou te dar, você tem aí uma semana para ficar na casa da minha filha. Você tem que se virar no Brasil, corre, corre. Eu, não, vamos embora. Aí, minha mulher estava grávida de 6 meses. Eu falei para ela que viria, depois ia buscar ela, mas ela não aceitou. Ela disse, não, eu tenho que ir comigo, tem que ir já. Eu não fico. Eu não fico. Depois chega aí, você vê uma brasileira, me esquece aqui. Ela disse, eu tenho que ir. Então, essa missionária... E qual foi a tua reação neste momento, quando a esposa disse que eu não fico, tenho que ir contigo? Qual foi a tua reação? Não, como eu disse, pá, é uma aventura, se você quiser ir, vamos. Para mim, se você ficar, eu ir primeiro ver a terra, e Yeah. Aí, para mim, vai ser melhor. Mas se você quiser ir, vamos, mas é uma aventura. Já Sim, vamos, o certo mesmo, o certo do pastor Cianoque seria o pastor Cianoque subir para o Brasil, fazer um estudo de viabilidade, averiguar a situação, depois mandar chamar a esposa, ou descer e vir à busca da esposa. Mas, foi mesmo uma grande aventura. Yeah. Pode continuar a contar. Pois eu vendi, eu vim com o dinheiro do livro, vendi os livros, juntei. Aí não, vamos embora. Só que eu não tinha dinheiro para vir com toda a família, então vim com ela grávida, mais o mais pequeno, que na altura estava com 4 anos. Deixei os outros 2 grandinhos em casa do pastor Osvaldo, que você já entrevistou, meu grande amigo, Osvaldo. Yeah. Agora, eles ficam com você, eu estou aí e volto. Sem saber como, mas sei que vou e volto. Vim hospedado uma semana na casa da filha da missionária Glorete, mas já disse, vocês vão ter que ver onde você vai ter que ver para alugar uma casa. E eu estava a pensar que aluguel de casa é como se fosse em Luanda. Tem 10 mil kwanza mês, um quarto de sala. E eu falei, eu só vim com $500 na altura no bolso. Eu falei, mas será que aqui não aparece casa de R$100? Ela olhou para mim, riu, falou, nem debaixo da ponte. O primeiro choque que eu comecei a ter de realidade, choque de realidade. A gente via, né? A gente via o Brasil nas novelas, imaginava, vou morar num prédio, aqui tudo bonito, imaginava isso. Viemos. Disseram que nem debaixo da ponte encontras uma casa de R$100. Sim, não encontro. É caro, dizer, é caríssimo. Neste caso, R$100 equivale a 10 mil kwanzas? R$100. Exatamente. E aí, Angola, no Brasil, pastor Cianoque, não encontras casa de 10 mil kwanzas mês. Não encontra. Nem na periferia. Não encontra. Quer dizer, encontras... Não encontras. 10 mil, não encontras. 10 mil kwanzas não encontras. E se eu entendi, o pastor Cianoque... Para uma noção, na cidade onde eu vim, porque assim, os lugares mais baratos chamam no interior. No interior, sim. Eu ia chegar até o interior, mas para teres uma noção, o interior aqui, e está muito barato. A casa onde eu estou são 60 mil kwanzas mês, são R$600. Mais barato. Não Tipo, quem vem no Brasil, parece que eu não estou a entender. Por exemplo, com o número de filhos. No Brasil não se paga o aluguel de 6 em 6 meses, como em Angola, se paga por mês. Paga-se por mês? Sim, em janeiro você entra, consome. Nós pagamos para consumir, aqui você consome para pagar. Você entra, te dá uma chave, não paga nada. Quando bater um mês, paga. Vais pagar um mês. Depois vai em fevereiro, vais pagar um mês. Março vai pagar um mês. E esse um mês são 60 mil kwanzas, que são R$600. O mais barato em São Paulo, uma casa para um número de família que eu tenho, são por aí, estão fazendo 50 mil kwanzas, R$1.500 mês. Pastor Cianoque, então o custo de vida... no quintal com outras pessoas. Então o custo de vida no Brasil é ligeiramente mais alto que
que Angola, que Luanda. Na periferia nós encontramos, casa de 12 mil, 10 mil kwanzas, 8 mil. Não, aqui já te falaram que nem debaixo da ponte você 15 mil encontra. kwanzas aqui encontras, sim. Agora, na cidade, né? Na cidade é que tu encontras apartamentos, não é? Ou até quartos na cidade que podes pagar mensalmente 100 mil kwanzas, ou mesmo 50 mil kwanzas, 60 mil kwanzas, na cidade, no centro da cidade. Não é? Agora, se for apartamento, estamos a falar, apartamento na cidade, creio eu, né? Se a memória não me trai, apartamentos no valor de 200 mês, 300 mil kwanzas mês ou 400 mil kwanzas mês. Depende da zona da cidade. Mas pelo menos cá em Angola, na periferia, tu encontras casas nesses valores que no Brasil já é impossível encontrar. Então é mesmo um choque de realidade que o pastor encontrou. Então, como é que conseguiste se virar? Um choque de realidade, tanto que já comecei discussões com a esposa, com a dama, a te disse para ficar, que eu ia vir espiar, primeiro já estava a começar a transpirar. Não, deixa frustrado. Como é que eu ia fazer? Porque, e depois no Brasil, né, como em Angola, por exemplo, você recebe uma visita, você não vai deixar a visita contribuir ou pagar alguma coisa. Aqui já, pelo menos, a pessoa que me recebeu no aeroporto já teve que contribuir com combustível. Quer dizer, foi já o primeiro choque de realidade foi esse, que no Brasil tudo você tem que contribuir. Tudo é caro, o combustível é caro, o indivíduo que me apoiou para ir buscar no aeroporto, já tive que dar uma contribuição da gasolina. Na casa de banho, você está lá na casa uma semana, já tem que contribuir. Então é bom falar, às vezes, essa realidade. Nós, angolanos, a realidade é uma, o brasileiro, a realidade é outra. E depois vi que o dinheiro que eu tinha, pensei que alugar uma casa não chegava para alugar casa. Então e depois tinha uma semana para ficar, porque o ano letivo ia começar, as pessoas iam começar a trabalhar. Porque logo 2018, 2019, logo que houve a virada do ano, dia 1, no dia 2 eu venho, quer dizer, eu vim depois de um dia depois do Bolsonaro tomar posse, eu vim dia 2. Então, dia 2 fizemos 4 anos agora. O que é que acontece? Eu fiquei aflito e eu estava aflito e só falava, não, eu tenho que me encontrar com angolanos, eu preciso conhecer angolanos, são os angolanos que vão me ajudar. Comecei a pressionar aí o pastor Osvaldo. O pastor Osvaldo falou com os amigos, são angolanos, mas também os angolanos já sabem que também na situação, ficam com aquele receio, só me veio com mulher, depois pá, começaram a desmarcar. Eu fiquei aflito, assim que o pastor Osvaldo faz um anúncio num grupo do WhatsApp que ele faz parte. Falou, um amigo aí, assim, precisa de ajuda, precisa de ser acolhido. E Tavares, um pastor apareceu dessa cidade, porque eu nem conhecia essa cidade onde eu estou. Eu estava lá em Santo André, em São Paulo. Então, apareceu um pastor que mandou mensagem, falou, olha, vem aqui para a cidade de Mogi Guaçu. Eu pensei que pegar uma viagem daqui, uns minutos, estou ali, são 3 horas de autocarro, mas eu falei... 3 horas de viagem. 3 horas de viagem. Depois de Campina, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, cidade onde estamos até hoje. Parece que conhecemos um pastor, esse pastor que nos acolheu aqui nesta cidade. Angolano ou brasileiro? Não, brasileiro, angolano já... Quer dizer, nenhum angolano te estendeu a mão? Quer dizer, o que eu já contei primeiro do primeiro angolano que dizia vem, vou te fazer agenda, que depois desmarcou. Quando vinha... Mas um momento só para falarmos com detalhe, pastor Sianoki. Este angolano que te incentivou o tempo todo para viajares para o Brasil, que lá ele poderia abrir agendas para ti, que criar contato, te linkar com outros pregadores, outras pessoas. Quando chegaste no Brasil, não tentaste ligar para ele? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Bem, primeiro que não tentei ligar para ele, porque éramos amigos no Facebook, quer dizer, eu já vim praticamente com aquela mágoa, porque ele é uma pessoa que quando foi lá em Angola, saiu daqui, foi lá, estava com uma necessidade, eu havia emprestado um valor monetário para ele, que eu tinha como um amigo, né? Aí ele desmarcou. Desmarcou também porque eu entendo que muitos angolanos passam uma imagem para quem está em Angola de uma forma, depois ficam com receio ou vergonha que você vê a realidade que ele está. Não sei se esse era o caso dele, mas sei que ele não falou nada. Mas eu ficava olhando. Um dia eu liguei no WhatsApp, no Facebook, chamei a mulher dele, falei, teu marido quando precisou, ajudei, eu vim, nem sequer ele se apercebeu que eu estou aqui.
nem sequer ele enviou uma mensagem para mim. Eu acho que o seu canal, como é bem visto, pode ser que ele até vai ver esse vídeo. Provavelmente vai Eu falei ver. para a mulher dele, nem ao menos você, o teu marido, mandou uma mensagem para mim, só mesmo para perguntar como é que eu estou, já que eu vim num país onde não conheço nada. Até hoje, você acredita que até hoje nunca, ele pediu, a mulher falou para ele, a mulher só não sabia de nada. Ele tentou falar comigo só uma vez, mas até hoje, esses 4 anos, nunca falamos. E os outros angolanos que eu pressionava, que eu queria angolano, porque eu pensava dentro de mim, como eu sou angolano, estou no estrangeiro, então são os angolanos que vão me acolher, vão me ajudar a me Exatamente. enquadrar, pelo menos é o que eu penso, né? Quando vê um estrangeiro, você que é o conterrâneo, quer ajudar a pessoa a se estabilizar. Mas, na verdade, também não era isso que Deus tinha e queria para mim. Foi um brasileiro, esse foi um pastor brasileiro que me trouxe nessa cidade. Esse pastor não tinha condições também de me acolher, porque ele tinha um centro de acolhimento de toxicodependente, mas é feminino. Ele falou para mim, olha, quando falaram de ti, eu tive uma convicção de que você é homem de Deus, é um homem de Deus. Eu falei, eu vou acolher. As pessoas lhe aconselharam, não lhe recebe, não acolhe. Você não sabe quem é ele, de onde vem? Ele falou, não, ouvi dizer que ele está com uma mulher grávida, ele está com uma criança, mandam vir aqui. Esse pastor é que alugou essa casa onde eu estou até hoje. Esse pastor, infelizmente, já faleceu. Vai fazer agora em agosto, fazer 1 ano ou 2 que faleceu da pandemia do Covid-19. Mas foi um grande amigo, um pastor paciente. Alugou essa casa, pagou 1 ano. Que isso? Primeiro, esse pastor, não, foi um grande homem de Deus, Que com quem eu muito isso? aprendi. E aqueles pastores, ele tem paciência de, aqui no interior, já estamos na cidade do interior, né? Pegar nós chamamos Yassi, eles chamam aqui van, pegar van, recolher os membros de casa em casa para ir à igreja, depois do culto, distribuir os membros em sua casa. Eu comecei a ver que os pastores do Brasil têm assim, muita paciência de pegar a ovelha, levar a ovelha. E ele foi um pastor muito batalhador. Os carros dele estragaram na obra. Esse pastor que acolheu disse, olha, se a polícia vier aqui, vê que eu vos acolhi aqui criança e homem, eu vou ter problema. Mas eu senti da parte de Deus, ficamos aí. Eu volto para Angola, na casa do pastor Ivaldo, pego meus filhos, volto para cá com eles e ficamos nessa casa. Então a adaptação não foi fácil, porque Pastor Cianoque, um momento só. Sagrado. Não esqueça o que vai dizer, pastor Cianoque, por favor. Não esqueça o que vai dizer. Só quero aqui realçar, enfatizar o que o pastor acabou de nos contar. Eu estou aqui impactado. Estou de boca aberta, pastor Cianoque. De boca aberta, sinceramente. Quer dizer, o amigo angolano, que é nosso irmão, nosso conterrâneo, nosso povo, quer dizer, o nosso sangue mesmo da Angola, que te deu muita força para viajar, te incentivou para viajar para o Brasil, porque ia criar agenda para ti. Chegaste lá, te abandonou. E quando esteve em Angola, ainda lhe emprestaste dinheiro. E o incrível que pareça, um irmão pastor de uma outra nação, que é do Brasil, que nós, digamos assim, de um país estrangeiro em que você está, é que ouviu a falar de ti, foi ao teu encontro, acolheu a ti, a tua esposa, mais uma criança, e pagou a casa, pagou a renda da casa durante 1 ano. E eu te falei qual é o valor do aluguel. E que se paga mensal. Sinceramente, yeah. Este homem, que Deus o tenha. Yeah. Que Deus este homem, que Deus o tenha. Sinceramente. E deixo também aqui meus sentimentos para no convívio com ele. Sim. No convívio com ele, eu notei que eu não fui o único. Como eu disse, ele tinha um centro de recuperação de toxicodependente de mulheres. Ele não cobrava. Porque aqui o centro você tem que pagar para ser internado, sabe? Que o Brasil tem muitos problemas com consumo, né? Sim. De droga e por aí Exato. fora. Agora, mas ele não aceitava. Ele disse, Deus, quando mandou abrir, disse para não cobrar ninguém. Então ele tratava com muita paciência, sabe? As pessoas que estão viciadas, cai, volta, cai. Uns abandonam, querem ir embora, depois volta. E ele acolheu muita gente, ajudou muita gente. Um pastor muito paciente. Infelizmente, né, também ele deu toda a vida dele para a obra, porque o Brasil, Armando, para te falar uma coisa, o Brasil já está
praticamente desacreditado com os pastores. Você aqui no Brasil falar que você é pastor, tipo assim, em meios seculares, tipo assim, eu falei, sou professor, sou escritor e tal, dá palestra, você se identifica como pastor. O brasileiro, na mente dele, já você é um burlador, É um você é um picareta. seringueiro. É um picareta, yeah. Exatamente. O Brasil, na verdade, pastor Cianoco, o Brasil está saturado com esses charlatães que, sim, com esses charlatães que o tempo todo andaram a enganar milhares de pessoas. Tá vendo? Só que agora, quando deparam-se com um pastor, pensam que esse pastor também é picareta e farinha do mesmo saco. Mas ainda existem pessoas honestas neste mundo. No caso deste pastor que acabaste de fazer referência, não é fácil. O pastor, você não tinha nada. Ele já é falecido. Só quando eu cheguei, já estou com outro pastor que também é amável. Assim, o Brasil tem dois polos. Eu tenho falado com o pastor Osvaldo. O pastor Osvaldo, ele ama muito o Brasil, né? Eu também amo, mas ele diz que o Brasil é o paraíso dele em terra. Então, no sentido dele, não consegue ver nenhum erro. Já eu falo sempre assim, que eu vejo dois polos no Brasil. Há aqueles pastores que eu procurei quando cheguei, Armando. No Brasil, quando você me cortou, eu estava para falar isso. Tem uma pergunta sagrada. O irmão está trabalhando. Aqui a pergunta é se você está trabalhando. Então, tem pastores, quando ouviam, já tinham assim, ele está vindo da África, aí você vai trazer despesa, está vindo da África. Primeira pergunta, está trabalhando? Não está trabalhando, então já te descarta, já te inventa uma desculpa e vai. Quer dizer, aquilo foi me criando assim, também mágoa para os angolanos não fugiram, o país brasileiro também importar seu trabalho, quando disse que não trabalha, já fugiram. E esse pastor que me acolheu me perguntou, o que você faz? Eu falei, eu sou teólogo. Tive um sorriso e disse, é para teólogo. Isso aqui você tem que ter profissão no Brasil. Então, diz aqui teólogo, diz aqui até o diácono também é teólogo. Noutras palavras, meu filho, aqui não se come teologia não, cara. Então, outras coisas que eu notei, enquanto uma comparação entre o Brasil e Angola, se um pastor de Angola larga o emprego para trabalhar na obra, é visto como um herói, é visto como alguém que largou as coisas para se dedicar na obra de Deus. Exato. No Brasil é o inverso. Tem pastor, um pastor que falava assim, que vive de obra é pedreiro. Quer dizer, você deixar as coisas secular para trabalhar na obra, primeiro, você vai ser visto como um cara folgado. Então, aqui os pastores são pedreiros, são eletricistas, são canalizadores, são padeiros, no Brasil, assim, valoriza o trabalho. Sério? Então, o pastor não pode viver do evangelho a tempo integral, da igreja a tempo integral? Tem que exercer alguma profissão? Uma outra atividade? Depende muito da igreja, mas na sua maioria, os pastores, e isso até falo com um pouco de pena com alguns pastores mais chegados que eu converso, quase não tem muito tempo para preparar o sermão, porque já vem cansado do trabalho. Trabalham muito. Trabalham secular, depois vem para preparar. Então, essa é a diferença entre o Brasil e Angola. Quem vive mais da obra no Brasil são aqueles pastores presidentes, aqueles pastores grandes, pastores normais, também tem que ralar, vão ralar e tal. E eu em Angola, antes de vir para cá, vivia mesmo assim da teologia, ensinar teologia, vender os meus livros. Mas a realidade do Brasil não é essa. Quem consegue viver de teologia são aqueles doutores, PhDs, aqueles que já estão lá no topo. Silas Malafaia, Marcos Feliciano. Até esses são pastores presidentes, não são muito teólogos, são mais pastores. Digo mesmo, teologia como nós, acadêmicos, são mais, chamam o Vailate, tinha o Antônio Gilberto que já faleceu, Conato, outros pastores. E o reverendo Nicodemos também é teólogo? O reverendo Nicodemos é teólogo? Exatamente. Esse vive de teologia, é teólogo. Hernandes Dias Lopes e por aí fora. Então, Tavares, essa é praticamente a realidade que eu encontrei no Brasil. Pastor Cianoki, na tua abordagem, um momento só, Pastor Cianoki, na tua abordagem, eu começo a entender que o Brasil é um país mais difícil do que Angola. Tá vendo? Bem, sim, na tua abordagem eu começo a entender que o Brasil não é moleza, não. É um país mais difícil do que Angola. Por que eu digo difícil? Não em condições de, digamos assim, de economia, em condições de desenvolvimento. Digo que é difícil porque as pessoas no Brasil são mais, digamos assim, mais dinâmicas, não é? Mais dinâmicas e
e elas têm mesmo que se virar. Já Angola, aquilo que fizeste menção, Angola, um pastor se larga o emprego para se dedicar no evangelho, esse pastor é aplaudido. No Brasil, pastor, segundo a tua abordagem, não é? No Brasil, o pastor não pode depender em 100% do evangelho. Tem que trabalhar, procurar emprego, exercer alguma profissão, alguma atividade. Já bem diferente da Angola. Quer dizer, os pastores cá em Angola, afinal de contas, estão folgados. Estão folgados. Apesar de que não são todos, né? Porque nós conhecemos pastores como pastores das assembleias. Muitos deles também trabalham. O pastor que já fez parte da assembleia, eles trabalham, não é? Da assembleia. Sim, alguns é dividido. Eu falei aqui que eu nasci e cresci na Metodista. Exatamente. Na Metodista, onde eu cresci, falei sou neto de um reverendo. Na Metodista é assim, é proibido o pastor trabalhar no secular. Eu não sei a Metodista daqui do Brasil, acho que deve ser a mesma coisa, mas a de Angola até bom. Por quê? Porque a Igreja Metodista Unida em Angola já criou um quarteirão de casas pastorais. Significa que o pastor, quando é nomeado pastor de uma igreja, já recebe uma casa para morar com a sua família, recebe salário e ele trabalha na igreja, vai 8 horas na igreja, sai para almoçar, volta, sempre assim, o dia dele de descanso é segunda, ele fica lá atender o pessoal, então ele é proibido, se ele quiser trabalhar, por exemplo, há pastores metodistas que foram trabalhar, outros foram se tornar deputados, tem que renunciar primeiro ao lado eclesiástico e vai trabalhar. Quando achar que trabalhou, quer voltar, deixa aquele, não pode trabalhar aqui, trabalhar ali. Não pode fazer duas atividades em simultâneo. Não pode. E aí você tem todo o tempo para você se dedicar na obra. Agora, na Assembleia de Deus de Angola, alguns trabalham a tempo integral. Quer dizer que também tem que ver quem é o que vai trabalhar, quais são as condições para aceitar. Nem todo mundo. Por exemplo, você entrevistou o pastor Rivaldo trabalhava a tempo integral, recebia salário da igreja. Naqueles tempos, há muito tempo. Ok. Então, é praticamente essa realidade que eu encontrei aqui no Brasil. Agora, uma comparação do Brasil e Angola, antes de falar, Tavares, meus filhos estão aqui, se eu chamar e perguntar para eles se querem voltar para Angola, vão dizer que não. Então, quer dizer que o Brasil tem certas vantagens que Angola não tem. Primeira vantagem. Quais são essas vantagens? Primeira vantagem que o Brasil, o saneamento básico. Você viu, eu vi a chuva que se bateu aí agora. Quer dizer, o saneamento básico do Brasil, o Brasil já conseguiu resolver esse problema. E quando eu conto para eles que nós ainda temos tanque d'água é água parada, e tem casa que corre água, quer dizer, ainda vende água para o vizinho. O brasileiro assusta quando você diz que tem pessoa que vende água no outro. Yeah. No Brasil isso não é possível, já não acontece. Não. Outro aspecto, merenda escolar. Os filhos aqui dos brasileiros, é claro que o Nordeste do Brasil também ainda enfrenta alguns problemas, mas o normal do Brasil, os filhos não pode, é proibido levar lanche na escola. A escola dá merenda escolar. E tudo isso eu partilho com os brasileiros também aqui. Falou, olha, primeira vez que a Angola tentaram dar merenda, eu era pequeno, até subiu de uma professora, nós desviávamos o leite. Eles estavam a rir, ficam assustados. Não dá certo. Agora você tenta implementar merenda escolar na escola, não vai dar certo, não dá certo. Quer dizer, precisa primeiro de uma organização. O Brasil já ultrapassou determinados problemas. O caso da merenda escolar, o caso, por exemplo, você viu Angola, as pessoas sentarem no chão, no banco. Aqui o meu filho que está aqui na escola do Estado, você vê uma graduação dele, terminou a 5ª classe, ir para a 6ª classe, ou 6º ano. Quer dizer, em Angola seria alguém que está na escola portuguesa, seria alguém de classe alta. Eu, se volto em Angola, não tenho condições para dar nos meus filhos as condições que ele aqui tem, que eu não gasto, que é o normal. O Estado é que custeia? A creche você não paga. Em Angola não existe creche gratuita. Mas é custeado pelo Estado, não é? É o governo que dá a merenda escolar, aqui tem a creche gratuita, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, para você fazer consultas, até existem pessoas até que fazem cirurgia pelo SUS, quer dizer, existem doenças que se você tem, Angola você vai sucumbir, não vai aguentar, mas aqui você vai resolver de boa. Pastor Cianoki, tratar os dentes. Sim. Pastor Cianoki falou sobre a implementação da merenda escolar cá em Angola. Disseste que se quisesse implementar a merenda escolar cá em Angola não daria certo. Por que não daria certo? Implementado no tempo, não, já tinham implementado no tempo que nós estudávamos. Eu estudava a 4ª classe.
Sim. Em Angola Isso davam em que ano? miséria Em que também, ano, mas não pastor tem. Cianoque? Em que ano? Quarta classe, muito tempo já, isso já é muito tempo, é quarta Em classe, não digo, 80, não, 70, não, 90? não, não, é fácil, é só fácil assim. É, em 97, 98. 97, 98. Haviam implementado a merenda escolar. Não, não é merenda escolar, só leite, um copo de leite, Há um só para os copo de alunos, leite leite da na Lachango, escola. Ok, ok. leite da Lachango. Ou Mas esse leite também não chegava, porque nós, os amigos do delegado, amigos dos professores, sobrinhos dos professores, levavam o leite na casa do professor. oh, Então, nosso problema é um problema de organização. Sim, eu estudava aí na 227. Conheces bem o bairro Popular? conheço o bairro popular, conheço. Sim, 227, quem vai para o Che Guevara, Estou a quem ver, vai para os congolenses. estou a ver, estou a ver. Sim, Estou a ver. então, mas aqui no Brasil eles têm, comem mesmo almoço, arroz, carne, feijão, né? Na Uma escola, fruta, na escola. na escola. Não, os pais aqui sempre se preocupam mais com a comida do teu filho. O filho vai comer na escola de segunda a sexta-feira. Tem escola, por exemplo, tem escola gratuita também para aprender violino, piano, guitarra. Quer dizer, as condições normais para Angola, você tem que ser pessoa de classe alta. Seu Que filho é normal não isso? tem. Tem. Então, para não achar que eu estou aqui só falar que o Brasil é difícil, não. O Brasil tem muita coisa boa aqui em Angola. Por exemplo, as pessoas ficam com medo do Brasil. Tem muita violência, ok, tem, mas você acredita que aqui a gente pode dormir no interior da gente está a porta aberta? Nunca tivemos nem. Em Angola arrombam tua casa, quer dizer, arrombam casa, o povo ladrão entra na tua casa. Quer dizer, em termos de segurança, Angola é mais insegura. Mas é o que as pessoas não sabem. Agora, outra diferença que também eu queria salientar aqui nessa nossa conversa, Tavares Armando, é sobre essa realidade que as pessoas criam na mente. As pessoas criam uma realidade de Angola, o brasileiro que é uma realidade de Angola que não é aquilo que nós vivemos. Por exemplo, vamos falar de Angola, a maioria dos brasileiros chama de África. Para eles, ainda tratam a África como um país, mas isso é o que a mídia ensinou para eles. Ele vem da África. Yeah, yeah. Ele vai vir de Angola. Eu, por exemplo, não vou falar que vim da América do Sul, embora o Armando falou a localização do Brasil, Yeah. mas o angolano sabe que foi no Brasil. Não, ele veio da África, é lá da África. A imagem que tem é que veio da África, em Bondeiro, Guiana, Leão. Eu tive que lutar onde eu ia para desconstruir isso, mas é difícil, porque quase todo o povo pensa assim. É uns ou outros aqueles que viajam, mas a maioria do brasileiro, quando pensa em África, imagina isso: miséria, fome, igrejas, perdão, com chão de areia, sem teto, sentado na madeira, hiena, leão, elefante. Mas as pessoas que foram convivendo comigo, é que foram vendo que não, e fui entrando no YouTube, mostrando, não, vocês têm muita internet, tem que entrar Yeah, no yeah, YouTube. yeah. Falar da internet até um lado melhor que Angola, o Wi-Fi, toda casa normal aqui no Brasil. Tem Mas Wi-Fi. o saúde é muito caro. Yeah. Então, tem vantagem e tem desvantagem. Yeah, A imagem que porque os angolanos construíram do Brasil não é aquilo que o Brasil realmente é. E a imagem que os brasileiros construíram de Angola também não é aquilo que Angola realmente é. Então, é preciso as pessoas viajarem um pouco para presenciar as duas realidades. exatamente, pastor Cianoque, eu pelo menos Tavares Armando, sei que o Brasil não é aquilo que a mídia passa, porque sei que a mídia é manipuladora. Mas tem muitos angolanos que acham que o Brasil é um país agressivo. Acham que o Brasil é um país violento, um país de crime. E que tu, se andares na rua, pode ser, quer dizer, vítima de algum sequestro, de alguma coisa assim, não boa, tá vendo? Muita gente, não, a mídia passa isso, tá vendo? Mas é aquilo Quando que nós nós já chegamos, sabemos. É a mídia sensacionalista, não é? Eles precisam passar essas informações para dar mais audiência, porque são as informações que infelizmente dão mais impacto, dão mais audiência. Falar de crimes. o Brasil é um Yeah. O Brasil é um país continental. É claro que o índice também vai ser um pouco mais elevado, porque nós somos 30 milhões de habitantes. Para teres uma noção, só São Paulo, onde eu moro, só o estado de São Paulo, é praticamente Angola, para você ter uma noção. Só São Paulo. É grande, é grande. Então, o Brasil é um continente com 200 e tal milhões de habitantes, ou seja,
Brasil tem mais de 20 povo angolano, mais de 20 Angolas aí. Yeah. Então tem essa. É claro que há assaltos, outras coisas, mas aqui, por exemplo, que eu disse, é bem mais seguro que você morar em Luanda nesse momento. E essas são algumas realidades. Agora, sobre o povo brasileiro, também é importante aqui salientar, o povo brasileiro é um povo acolhedor. Eu tenho dito para eles também que eles são mais acolhedores que os angolanos. Por quê? Porque nós, por exemplo, zoamos, como o brasileiro diz, instigamos os congoleses. Langa, langa, chamamos o nome langa. Exato. Você vê também o chinês, chinoca, amigo, vai na tua terra e tal. Yeah. Já o brasileiro é diferente. O brasileiro, há uma pergunta que o brasileiro sempre vai te fazer. De onde você está gostando? Ele sempre quer saber se você está gostando dessa terra. O Brasil é um país que acolhe todos. Aqui tem tudo. Aqui tem chinês, tem nigeriano, tem angolano, tem japonês, tem do Paraguai, como se chama do Paraguai. Tem de tudo um pouco. Tem de todos um pouco aqui no Brasil. Então, o Brasil é essa terra, uma terra abençoada, embora esteja não num momento bom em termos políticos agora, mas o Brasil é uma terra que serve como bênção para muitas nações. Que eu disse, as Bíblias que tem Angola, tem Moçambique, tem os países de fala portuguesa, é tudo do Brasil. Então, o Brasil é, na verdade, um celeiro de pregadores de Deus para influenciar o mundo e principalmente a lusofonia. Tem seus lados bons e seus lados maus. Por exemplo, você está a viver aqui no Brasil, você tem que andar retamente. Se também andar torto, como muitos angolanos também chegaram a andar torto, aí o preço também é muito alto. Do mesmo jeito que o Brasil tem um lado de Jerusalém, também tem um lado de Sodoma, Gomorra e Babilônia. E você tem que escolher se quer andar pelo lado de Jerusalém ou pelo lado da Babilônia. Tem tudo o que você quiser. E se andares pelo lado de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém vão te abraçar, vão andar contigo, vão dar... Exatamente. Agora, se andares pelo lado da Babilônia, ou andar com um pé na Babilônia, um pé em Jerusalém, você acaba se enrolando no labirinto. Não dá certo. Não, é verdade. Eu conheço aqui angolanos se enrolando no labirinto. Já os encontrei no labirinto, estão no labirinto até hoje, para ter uma noção. Também não é fácil. Quando você entra no caminho errado para sair, não é fácil. Mas pastor Sianoki, deixa eu lhe perguntar. O Brasil é mesmo este país que muitos dizem que quando o pregador vai para o Brasil, se não tiver consagrado, acaba se perdendo, porque é muita mulherada por aí. Quer dizer, eu acho que depende muito da forma como você já vem do seu país, vem de Angola. Yeah. Eu estou aqui, vim com a minha esposa e também não vejo esse impacto que as pessoas dizem, tá vendo? Mas muitos que vieram solteiro, é difícil alguém que veio solteiro e se manteve firme, porque veio solteiro. Depende muito das condições como você vem. Então, o Brasil tem de tudo para te oferecer, do caminho bom, certo, e do caminho errado. Mas se você já vem, por exemplo, já veio pastor, já veio... Olha, outra coisa, o brasileiro, deixa eu falar um bocadinho característica do brasileiro, talvez um amigo não te falou. O brasileiro é muito ciumento e é muito desconfiado. O brasileiro, para te acreditar, ele primeiro vai te estudar muito. Então, são características do povo. O povo é muito desconfiado. Por exemplo, eu em Angola, vou dar um exemplo, Tavares. Eu em Angola visitava ovelhas, fazia oração. Aqui você não pode visitar uma ovelha, você pastor entrar na casa de uma irmã, ou você nem pode até dar carona bolé. Você aí no Brasil não pode. Ver uma irmã. Não, a irmã está andando, por exemplo, você tá nos congolenses, né? E você, pastor Tavares, está andando com o teu carrinho, estás aí até na Vila de Viana. E chega na shopping que você avista uma irmã, está com o bebê no colo e está a caminhar a pé dos congolenses até na estalagem ou na Vila de Viana. Você não pode parar para dar boleia. Não pode, por quê? Não, você tem que passar. Não pode, por que não pode? Não pode. Não pode dar. Os pastores bons que eu tive aqui, até amigos que pararam para dar carona, assim com bom coração para ajudar, pagaram preço alto por ajudar, porque o pessoal vai pensar mal. Aí onde saíram, houve coisa. Esse aí houve, cometeram. Então, é característica do povo e também já houve muito escândalo. Acho que isso tem a ver muito com a própria forma, a própria cultura, o próprio contexto cultural e social do próprio povo, que o povo está inserido. Então, não é isso. E se você vai na internet, você vai ver muitos escândalos de pastores
Então não há muito isso de confiar, porque é pastor, não, você é pastor, você também é homem. Então, eu, por exemplo, me escandalizava com isso, até que eu entendi, parei de falar, porque eu tentava falar com os irmãos, que não pode, o pastor é um pai, não, vamos aqui, não, aqui, um olho no peixe, um olho no gato. Então, quer são dizer, diferenças culturais, né? mas olha, sinceramente, isso, o Brasil é bem diferente mesmo da Angola, Hoje, por exemplo, hoje eu consigo entender muitos, é um fenômeno que aqui que chamam, você também já ouviu, desigrejados. Antigamente a gente não entendia e julgava. Ah, desigrejado, tá pensando que são pessoas rebeldes que não querem ficar à igreja, mas há pessoas que hoje, eu acredito que no teu canal assistem muitas pessoas assim, que não frequentam o templo, mas eles temem a Deus, que oram, acreditam em Deus, que viram muitos escândalos, viram muita coisa que sabem que Deus não se agrada daquilo. Por exemplo, eu também quando ia pregar, eu fazia algumas agendas em São Paulo, voltava e tal livro, o pastor te falou, o pastor também bilingueiro, ele te falou que eu vou te abençoar, eu vou comprar o quê? Depois você prega, te despede com a paz do Senhor, não? E começaram a falar, você aqui no Brasil tem que ser vivo, isso é Brasil. Essas são coisas que me feriam muito, tá vendo? Isso é Brasil, quer dizer, é muito de sacanear, o brasileiro é muito competitivo, é muito de passar a perna, mas também o brasileiro tem um lado, são muitas pessoas muito sensíveis, são muito de se comover, são muito de ajudar. Então, muitos se recolheram num canto para não sofrer. É verdade. Porque o brasileiro é um povo, assim, olha, outra coisa que eu fico a rir, vou te fazer rir também. Estás a ver a pessoa que está no crime, no mundo do crime, no Brasil, o bandido. Aqui também são pessoas que temem a Deus. Uns são de facções, sim, são de facções, ele vai fazer lá a guerra com a outra, ele vai vir no pastor, vai pedir oração, pastor, oração, temos um que e tal, para não perder a vida. A tua forma que você se apresenta como pastor, tal, com a gravata, tal tema, que já sabem que esse é pastor. E o povo bandido te respeita, sabe que esse homem de Deus tem esse lado. Até o policial quando ouve falar de pastor, acaba de falar em Angola, você fala em pastor, polícia, te arrebenta uma galheta da cara. Ele quer saber. Não, o bandido, você falar que é pastor também, vai mesmo ser pastor, que eu estou aqui à procura, toma. Quer dizer, já no Brasil, Tavares Armando, o povo brasileiro tem um ditado que diz assim, a mão de Deus pesa. Então o brasileiro sabe que a mão de Deus pesa. Se a pessoa não é daqueles charlatões, bilingueiros, é mesmo um homem de Deus, tem temor de Deus, tema a Deus. O povo bandido sabe que esse tem Deus. Se mexer com ele, a mão de Deus vai pesar contra mim. Então, eles têm essa consciência. Você encontra aqui vídeo de pessoa que foi assaltar pastor, ele só levantou a mão, o indivíduo aí caiu, morreu. Coisa que em Angola você não vê. Então, mas o povo angolano é um povo que jejua muito mais, é um povo que ora muito. Mas o brasileiro é um povo de muita fé, ele tem muita fé. Muita fé, o povo que crê mesmo. Não, ele crê que Deus vai operar. E deixa eu te dizer, mesmo são muitas pessoas aqui que nem são da igreja, que falaram para mim, você é angolano, não, você vai prosperar nessa terra, Deus vai fazer. Quer dizer, pessoa que não é crente, está na rua, mas você vê a fé, tem fé. Vai falar, essa terra é uma terra abençoada, o Brasil, você vai dar certo. Eu ligava no Osvaldo, esse povo é assim, é um povo com fé, é um povo com esperança, é um povo, o povo normal, e é isso que eu gostaria para o nosso povo, o povo de Angola. O povo tem que ter fé em Deus. Então o brasileiro tem fé. Tu tocaste aqui num ponto muito forte. Aqui mesmo você diz que é pastor, mano, vão te dar chapadas, sem misericórdia nenhuma. Já diferente aí do Brasil. Policiais, até traficantes têm temor do servo de Deus, certo? Não, tem. E tanto falando isso de traficante, quer dizer, olha, outra curiosidade, eu vou falar para ti. Existem facções aqui. O indivíduo faz parte daquele mundo do crime, mundo errado. Mas se ele vai lá e diz, olha, eu agora me encontrei com Jesus, eu quero largar essa vida errada para me entregar para Jesus, eles liberam a pessoa para ir se converter. Falam, ok, mas você está proibido voltar na vida errada ou ficar fazendo... Quer dizer, eles te fiscalizam. Ou você está com o diabo ou você está com Deus. Você pode brincar de maluco, senão te tiram da frente, te eliminam. Eles mesmo te eliminam. Não, eles sabem que você está servindo a Deus, tem que servir a Deus. Se você falou que não quer essa vida, que você quer ir para a vida de Jesus,
Então você que fica firme com esse Jesus, que você está aí, pode dizer, ninguém vai te fazer nada, deixa tudo. Mas se você falou que não, estou a deixar porque na vida de Jesus, afinal está na vida errada. Eles próprios que ficassem. Ficassem aqui. Pô, o Brasil é... Mas por que o Brasil é assim? Né? Por que o Brasil é assim? Por que o Brasil é assim, pastor Cianoki? Porque não, eu penso que uma vez de cada povo. Uma vez eu tive acesso a um pastor, ao vídeo de um pastor que foi denunciado. Este pastor prestava serviço solidário, obras sociais, acho que nos morros, nas periferias aí do Brasil. Não sei se o nome é mesmo periferia ou favela. São favelas, né? Porque a favela é diferente de periferia. Nas favelas aí do Brasil, o pastor fazia doações, obras sociais. E esse pastor era um pastor muito conhecido, muito famoso nas obras sociais. Só que começaram a surgir vídeos na internet de pessoas a denunciarem alguns podres, né? Alguns podres deste mesmo pastor. E esse pastor acabou gravando um vídeo dizendo assim: vocês estão a pôr a minha vida em perigo. Eu presto serviço nas favelas, faço obras sociais nas favelas. Quando você começa a falar, trazer essas informações na internet, que supostamente não são reais, não é? Ou são supostas verdades que vocês trazem aqui na internet, vocês põem e colocam a minha vida em risco. Porque eu posso ser procurado por criminosos, por traficantes, para me fazerem mal, porque vão achar que eu estou a enganar o povo. Agora acaba fazendo sentido o que o pastor Cianoki acabou de fazer menção há pouco, acabou de narrar. Que se você estiver no mundo do crime e você conversar com eles, olha, eu vou me converter. Eles te liberam para se converter. Mas tem que estar mesmo firme com Jesus, tem que estar firme na igreja. Quer dizer, você tem que levar a sério tudo. Se você na vida errada tem que levar aquilo a sério. Se você diz que vai na outra vida, você também tem que levar a sério. Se você não levar a sério, os próprios traficantes é que vão te procurar e vão te eliminar. Acabam contigo. Exatamente. Poxa, exatamente. O Brasil é um país muito sério. Quando eu fiz a pergunta por que o Brasil é assim, é neste aspecto que eu estava a me referir. O Brasil, afinal de contas, é um país muito sério. As pessoas aí não levam nada em brincadeira. Tudo é sério. Sim. E pela conversa que eu estou a ter com o pastor Cianoki, começo a perceber que o Brasil é um país duro, é um país difícil de se viver, né? É um país difícil de se viver, mas torna-se fácil quando você começa a trabalhar, não é? Começas a trabalhar, a fazer contatos, consegues aí se virar normalmente. Exatamente. Mas, olha, outro lado bom do Brasil, a lei de brasileiros que acolheram, isso acontece com quase todos os angolanos. Quase tudo que você recebe na tua casa é doado. Sofás, cama, televisor, plasma, fogão, geladeira. E não precisa você pedir. O brasileiro, quando se apercebe que aí tem um casal africano, começam a vir bater a porta. Hoje já não vem, né? Mas vinham bater a porta, está precisando de alguma coisa, olha, falaram que tem um casal que veio da África. Então, isso é um lado bom que nós precisamos beber dos brasileiros. Muita solidariedade. Nas igrejas, por exemplo, o Brasil é forte nisso. Por exemplo, também as cestas básicas. Cesta básica é cultura do brasileiro. Isso já não depende da igreja. Toda a igreja dá sempre cesta básica para quem não está passando por necessidade. Não importa se é espírita, se é Congregação Cristã do Brasil, se é Assembleia de Deus, se é Metodista, se é Batista. Então, é cultura do próprio Brasil em si. E nós precisamos beber deles, aprender com eles esse lado. Há muita solidariedade, muitas obras sociais. Quer dizer, sentir a dor do outro, sentir a fome do outro, a compaixão, se colocar no lugar do outro, que é a empatia. Quer dizer, o Brasil não depende de religião. As obras sociais não é algo paralelo à religião, é algo distinto. Que qualquer denominação ou qualquer pessoa, sendo crente ou descrente, até mesmo ateu, digamos assim, faz obras sociais, certo? Porque faz parte da cultura. Faz parte da cultura do Brasil mesmo. Quando nós chegamos, já veio aqui budista, já veio aqui espírita oferecer coisa, quando se perceberam com o casal africano que está morando aí. Então é cultura do povo brasileiro. Uma cultura muito boa, yeah? Uma cultura de coração aberto, uma cultura boa.
Tanto que alguém falou assim para mim, um amigo já brasileiro falou para mim assim: você teve sorte que você saiu da Angola com essa aventura, veio para o Brasil. Se fosse para os Estados Unidos, era difícil você encontrar assim pessoas que te acolhem. Então, embora hajam também, é Deus sempre que opera, mas o Brasil tem essa particularidade. E vocês, muito, eu conheço história aqui, testemunho de muitos angolanos, outros africanos, até haitianos, que vieram assim como uma aventura e hoje estão aí. Porque encontram um país que tem essa acessibilidade, tem esse lado de pessoas que se comovem com a tua história, que abraçam, que se tornam amigos. Exato, esse lado do meus irmãos brasileiros é um lado muito positivo que nós devemos também imitar, não é ser acolhedor. O Brasil é um país hospitaleiro, os brasileiros são hospitaleiros. E também nós cá na banda, na verdade, nós somos hospitaleiros. Só que muito de nós cá na banda estamos a perder essa hospitalidade. Não sei o porquê. Na tua visão, o que é que se passa? O que é que está nos levar a perder essa hospitalidade? Porque noutra hora, o que nós fomos ensinados pelos nossos avós, nossos pais, era bem diferente. Nós víamos que noutra hora, o vizinho era família, Pastor Cianoki. A cesta básica, nós partilhávamos também com o vizinho. O vizinho que não tinha nada para comer, você pegava na tua cesta básica e partilhava com ele. O pouco que tinha aí na tua casa, partilhavas com o teu vizinho. Hoje em dia isso acabou. Na visão do pastor Cianoki, o que é que está acontecendo de fato? É a influência negativa da globalização. Nós africanos também nós somos assim, acolhedores, e estar em família, o estar em família, o se visitar é próprio dos africanos. Por exemplo, aqui também coisa que eu reclamava, já não reclamo. Aqui é se encontrar na igreja, Pai Senhor. Uma vez ou outra que se encontra para comer um churrasco, mas nós, por exemplo, estamos em Angola, todos os domingos acabou o culto, estou com as ovelhas, alguns querem ficar na casa, passar o dia. Nós angolanos é muito de se procurar, é muito de se visitar. Então no Brasil, cada um está na sua casa, foram na igreja, cultuar, não estão em comunhão, mas já faz. Cada um vai. Você pode ficar na casa de um pastor, você ficar aqui 3, 4, 5 anos, sem nunca entrar na casa dele. Oh. E, então, nós, africanos, também, por causa da globalização, né, somos influenciamos e recebemos influência de outros povos, e que vai afetando. Por exemplo, hoje, em Angola, estamos a descobrir que existem, por exemplo, também máfias, muitos sequestros, coisas que não aconteciam. Então, isso é a influência negativa da própria globalização. Ou seja, um país vai influenciando o outro, o mundo vai se tornando uma única aldeia. O mundo praticamente vai ser um único país, onde há essa influência. Por força da globalização, não é? Brasileiro, vai angolano, exatamente. Por exemplo, o pastor Cianoki disse que alguns irmãos brasileiros acham que a África é um país mais por força da mídia, por força da imprensa, que passa essas informações. A dizer, olha... Quer dizer, isso tem muito a ver Sim. com a mídia ocidental. Sabe que os europeus sempre quiseram taxar que os africanos não têm capacidade de se governar. Exato. Então tem que estar sempre esse lado. É o caso do Brasil. O Brasil é um país bom, mas você vai em certos países, também da Europa, que quando ouvem falar do Brasil, imagina a Amazônia. Então a mídia é que manipula as informações. E aí a mídia? Falam, o Brasil é só carnaval, violência, Amazônia, índio. Exatamente. Então, a mídia é que tem o poder de manipular a mente das pessoas. Por isso é que eu falei aquela hora que é bom, né, você ir e constatar a realidade. Exatamente. Eu cheguei aqui e tem meninas que perguntavam, pastor Cianoki, lá em Angola você comia arroz? Lá em Angola tem prédio, lá em Angola você comia arroz, comia feijão. Porque ele já na mente daquela criança fala, não, na África comem lá fruta da árvore, de galho em galho. chegou a se deparar com algum brasileiro que achou que os angolanos ou os africanos ainda vivem nas grutas? Não, é que eu disse, a maioria ainda pensa assim. E ainda vivemos nas grutas. Nas cavernas. Exatamente, muitos ainda pensam nisso. Então é preciso que nós mesmos vamos desconstruindo. Uns ou outros são professores de história, conhecem, pesquisam. Os que viajam, esses sabem a realidade. Agora, os que só dependem do que a mídia mostra, estão fora da realidade. E depender da mídia mesmo é se limitar. Hoje é mais fácil, né? Hoje é mais fácil recorrer à internet para conhecermos o mundo através de um clique
do que esperarmos da mídia. A mídia normalmente ela manipula, ela nunca te passa a verdade, ela vai te manipular, não é? São meias verdades que são passadas pela mídia. Por isso é que, de forma independente, temos que correr atrás das informações. Quer saber mais sobre Angola ou sobre o Brasil? Tens aí a internet, pesquisa sobre o Brasil. Exatamente. E, pastor Cianoki, esse tempo que estás aí, já sofreu algum preconceito por ser negro? Dizem que o Brasil também há muito racismo. Bem, sobre esse lado, tenho que dizer o seguinte: o Brasil é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a coisa é aberta. Yeah. Ele não é aberta. E, por exemplo, no período da abolição da escravidão, nos Estados Unidos houve guerra. Com o lado do sul queria continuar, o lado do norte não queria. Mas graças a Deus que o norte, que não queria abolir, venceu a guerra, então anulou em todo o território. No Brasil não houve abolição, isso um pouco da história do Brasil, que o Brasil era império antes de se tornar república. Exato. Então, custou. Era império do quê? Qual era o nome deste império? Não, o Brasil, antes de ser república do Brasil, era... Império do Brasil. O Brasil, sim, tinha imperador. Ok, Império do Brasil, ok. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Yeah. tinha a princesa. Então, quando assina-se a Lei Áurea, que é a abolição da escravidão, isso custou o trono da monarquia, né? E mandaram-nos para Portugal e estabeleceu-se a república. Mas é para dizer que não houve guerra. Mas existe, sim, o racismo no Brasil e ele é latente. Mas não é aberto como os Estados Unidos. O Brasil existe em toda a parte do mundo onde tem seres humanos, não tem brancos da Europa, do Brasil. Existe, mas também aquela que sofrer preconceito racial, denuncia, a pessoa paga a multa. Então, há zonas com maior índice, há zonas com menor índice. Mas o racismo é coisa de pessoas normalmente sem Deus. Quem tem Deus verdadeiramente no coração, você convive normalmente como irmãos. Estou a falar para nós cristãos, irmãos em Cristo, sem distinção de cor da pele. As igrejas assim, pentecostais, Assembleia de Deus, são as igrejas que, por exemplo, você vê com mais pastores negros. O movimento pentecostal é aquele que mais se expandiu, mais alcançou as pessoas de todo o estrato social. Aquelas igrejas mais conservadoras que é difícil você encontrar negro ocupando uma posição de destaque, tanto na sociedade como na igreja. E a região que o pastor Cianoki está a morar, de momento, disseste que é uma região muito segura. E é no interior, não é? Interior é como chamamos aqui na banda, cá em Angola, de província, não é? Seria mais ou menos assim, mas é um pouco complicado falar porque o que nós chamamos de província, aqui nós chamamos de província que chamam Estado. Estado, sim, se compararmos o Estado com Angola, o interior serão assim, províncias mais adentro, com menos habitantes, então logo com menos habitantes tem menos índice de criminalidade. Ok. Onde tem mais habitantes, São Paulo, muita gente, o índice também é maior. E criminalidade é elevado. Exatamente. Só que o Cumbu está mesmo aí, onde tem muita gente, onde É onde está o dinheiro. É onde está o dinheiro. Onde está, Então... E a pastor Cianoki, falaste algo muito importante, que até agora estou a me questionar. O pastor Cianoki cá na banda, cá em Angola, o pastor Cianoki vivia da teologia, da venda de livros. Como é que isso funcionava? Não, olha, outra coisa que aqui eu faço uma crítica para o brasileiro também. O Brasil é um país com muitas editoras, muitas gráficas, mas o brasileiro apanhou, acho, não sei se é por causa de muita internet, apanhou praticamente preguiça de ler. Hoje o brasileiro não tem muita cultura, é pouco brasileiro que compra livro. Alguns compram, né, que estão a fazer pós-graduação, compram na sua maioria, mas os angolanos, por exemplo, você lança um livro, é uma fila para comprar livro, entendeu? Então, voltando aqui à tua questão, eu diria que em Angola é muito mais fácil você viver como um escritor, vender livros nas faculdades. Eu rodeava nas faculdades, nas escolas, nas províncias. Livros escola, com mais facilidade que aqui no Brasil. Você vive, dá uma palestra, por exemplo, eu sou teólogo, você dá aí um curso de teologia básica, na igreja onde eu estava, dava os sábados, vem mesmo de outras igrejas.
Já no Brasil a teologia já se expandeu, já deram muita teologia, então qualquer igreja dá a sua teologia. Então você falar que vai ver de teologia não é também assim como em Angola. Angola não é um terreno fértil. Ok, quer dizer, em Angola Angola muita coisa há mais praticada. aceitação cá em Angola do que propriamente no Brasil, certo? O povo, digamos assim, saturou com a teologia no Brasil? Quer dizer, eu não sei se isso está ligado a questões políticas, mas o povo brasileiro em si se desinteressou muito pelos estudos, se desinteressou muito pela leitura, tá entendendo? Não é só ler, mas estudar mesmo, se desinteressou. Hoje o brasileiro quer fazer dinheiro, quer ficar rico, é como diz nos Estados Unidos, o sonho americano. O Ok, sonho americano né, chegou lá, alcançar a liberdade financeira, o pódio, e eu falo para eles: vocês reclamam do país, reclamam do Brasil, mas vocês têm muitas coisas. Eu falo: vocês nunca colocaram bacia d'água na cabeça. Os angolanos, as mulheres angolanas colocam bacia na cabeça para carregar água. Você tem chuveiro, você escolhe água quente, água fria. Nem todo mundo em Angola tem chuveiro. Conta-se quem tem chuveiro. Você come presunto, não tem leite. Nós aí é chá, é chá com pão e manteiga. Então, o brasileiro, por vezes, reclama de um país. O Brasil também era considerado como nossos países, países de terceiro mundo, ou chamado país em desenvolvimento, mas ainda está melhor em relação a muitos países que os nossos países africanos. Então, isso é também para os brasileiros que reclamam muito do Brasil. Continuem a lutar pelo Brasil, continuem a falar bem dessa nação, uma nação abençoada por Deus, porque vocês reclamam, mas existem pessoas que vivem em condições muito piores em relação a vocês. Por exemplo, você para andar num comboio em Angola, é complicado, aqui chama-se trem, né? Tem trem, tem o metrô. Então, o brasileiro ainda foi abençoado com muitas coisas que nós não temos. Né? As ruas aqui todas são asfaltadas, todas as ruas. Então, é aquilo que falava, a vida não é fácil, é difícil, né? Mas se garante condições básicas. Por exemplo, uma casa, você está a morar aqui no interior, em Angola, em Luanda, chamaríamos num alvalade, num maculuço. Coisa que se você voltar para Angola, você não vai ter bem mais condições para dar na tua família. Quer dizer que aqui é o básico, é o normal. exatamente. Exatamente. E aí no Brasil, o pastor tem estado a dar palestras? Como é que tem sido as tuas atividades aí no Brasil? O povo tem aderido às tuas palestras? As universidades, as faculdades têm lhe convidado? Como é que tem sido? Não, olha, por acaso só comecei no fim do ano passado. Eu vendi alguns livros nas igrejas, né, onde vai pregar, onde fosse pregar. Mas assim, palestra, falei que só foi ano passado que eu despertei para isso, dei algumas escolas aqui da minha cidade e prometeram que este ano letivo vão abrir portas para eu estar lá dar palestra, porque eu falei, eles gostaram, né? Incentivar mais os jovens brasileiros. Eu escrevi esse livro aqui, Saiba Como Chegar Longe. Então, Yeah. incentivar mais os alunos. É bom, então acho que esse ano vai ser um ano de muita palestra, de muito diálogo com estudantes, com alunos. Eu também estou a estudar, estou a estudar história, para ver se posso ingressar e ser um professor de história também aqui no Brasil e vai ser bem. Tá, também estudou a história. Tá, então, nesse caso, está na faculdade, não é? Sim, estou a fazer licenciatura em história. A licenciatura Por em isso falei um história. bocadinho da história do Brasil, né? De império, de república, Yeah, falaste aí com muita propriedade. e que eu estudo história aqui. Mas sempre tiveste muito contato com a literatura, certo? Sim, porque eu cresci, como disse, na Metodista Unida. Os metodistas são diferentes dos pentecostais, em Angola, digo, né? Aqui também é outra realidade. Os metodistas se inclinaram muito para a academia e pouco para a espiritualidade. Os pentecostais se inclinaram muito para a espiritualidade e ignoram a academia. Então, eu tenho as duas coisas, que eu cresci na metodista, depois passei para a pentecostal. Então, já cresci nesse ambiente de editar. O meu avô, quando escrevia, preparar o sermão. E isso de ter livro, eu cresci imitando o meu avô. O avô tinha bastante livro na sala. Então, você já cresce vendo e cresce imitando. Então, já cresci nesse ambiente de... Infelizmente, não tive a sorte de fazer um curso médio que eu queria. Eu sempre gostei de filosofia, sociologia. E a minha mãe me colocou a fazer construção civil, muita matemática, física, química. Eu era fraco. E aí meus colegas falavam, mas o que você está a fazer aqui? Quer dizer, porque eu Yeah. levava livros de filosofia. E para ter uma curiosidade para você, Tavares Armando, o pastor Evaldo também não falou. Se eu quero falar muita coisa que o pastor Evaldo não falou, eu voltei a fazer, embora venha aqui já com o médio e a faculdade
de teologia, eu voltei a fazer o médio aqui. Fiz o médio aqui em 6 meses. O médio em 6 meses? Acredita que aqui chama-se o EJA, né? Que é o ensino dos jovens adultos. Aqui, se você não teve... E não sou eu, tenho um amigo aqui, pastor, também chegou aqui, explicou que no meu país não tive oportunidade de estudar naquele tempo, no período tinha guerra e tal. Fizeram um teste para ela, aplicaram, você vai fazer 1 ano, papapá. Eu estou a fazer faculdade. Então, aqui o Brasil tem também essa oportunidade. Você que não conseguiu estudar, chega, faz um teste, vão avaliar que classe você pode ser inserido. Independentemente da tua capacidade, você pode... Então, eu cheguei 6 meses, fiz médio, depois ingressei logo para a faculdade. Em 6 meses fizeste médio, ingressaste para a faculdade. Poxa, está aí de parabéns. Tá aí de... E hoje estás a fazer licenciatura em História. E olha, o brasileiro diz assim, ele usa o termo, você tem que correr atrás. Tudo que o brasileiro gosta é, você chegou, tem que correr atrás. Querendo ou não, então você tem que ir nessa dinâmica, correr atrás. Então eu tive que correr atrás, né? E aqui a fazer a história e continuo também a me aprimorar na teologia, fazendo a pós-graduação na área da teologia, porque eu continuo, embora esteja no Brasil geograficamente, penso muito em Angola, nos angolanos, na proliferação do falso profetismo, do engano. Então, aí eu continuo fazendo postagem para ajudar os angolanos, criei grupo no WhatsApp, onde instruo. E, então, sinto que a minha saída da Angola para o Brasil foi de Deus, que eu cresci muito em termos da própria cosmovisão que eu ganhei. O Brasil me fez muito bem. Compreender o mundo, sair um pouco da Angola para ver Angola de longe, ver a realidade do Brasil, a própria compreensão da vida e do mundo. Você pergunta, você se arrependeu de ter ido no Brasil? Não. Já pensei muitas vezes em voltar, porque quando você vai para um lugar que Deus te manda, você se encontra com a realidade, aquele choque, você se pergunta o que é que eu vim fazer aqui, por que é que eu vim aqui? Ah, eu vou voltar. Mas depois você vai vendo que não. Aquilo que a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas vão se encaixando, vão ficando conforme. E os angolanos que eu falei aqui, muitos estão a fazer 3, 4 faculdades. Quer dizer, o Brasil te oferece oportunidades que a Angola não te oferece. Se você vem, por exemplo, para estudar, o Brasil é um bom país. A fazer cursos que você não vai gastar nada, cursos gratuitos. E estamos a falar daqueles cursos mesmo assim, mecânica, eletricidade industrial, cursos que em Angola você tem que ter muito dinheiro. Aqui você faz de boa. Então o Brasil tem esse lado. De forma gratuita, pastor. Lutar na vida. Esses cursos técnicos de forma gratuita. Exatamente. É isso. É isso. E este tempo que o pastor está no Brasil, pretende voltar para a banda? Porque eu acredito que esse tempo todo que o pastor está aí no Brasil, aquele momento, né? Aquele momento mesmo, o teu momento que você reflete e diz assim, poxa, não, tenho que voltar para a banda. Comer aquela chandula da banda. Não sente saudade da banda? Eu sinto saudade do cabrité. E ainda anteontem, cozinhei aqui na minha casa um catato. Oh, como é? Sim, eu mesmo cozinhei pus de milho com catato e moamba de galinha rija. Que é isso? Por vezes faço cachupa. Que é isso? Quer dizer, a minha casa aqui dentro, aqui é Angola, fiz gelado de mucua. Quer dizer, Brasil é lá fora, aqui dentro a comida, a gastronomia, é tudo Angola. Já aprendi contigo que o imbondeiro aí no Brasil é baobá, não é? Exatamente. É. Então também há imbondeiro no Brasil. Muitos acham que no Brasil não tem. São Paulo eu acho que não tem. Tem em outros estados que chamam baobá. É de baobá. Mas tem. Mas o imbondeiro é mesmo uma árvore tipicamente africana, certo? Exatamente. É uma árvore tipicamente africana. Mas como é que ela foi parar para o Brasil? Há décadas se transportaram árvores. Eu ainda acompanhei no telejornal de Angola, acho que eu tinha por aí 14, 15 anos. A transportarem em bondeiro, por exemplo, mas era para Portugal. Levou-se em bondeiro, grande mesmo. Levou-se para Portugal. Chegar e plantar. Ok. Porque o imbondeiro, pelo que eu saiba, é uma árvore tipicamente africana. O Brasil também, falamos aqui da história. Quem é o brasileiro hoje? O brasileiro é fruto de 3 grupos. Do indígena que foi encontrado aqui,
do europeu que veio e do africano que foi trago como escravizado. Então, o brasileiro de hoje é produto desses três grupos, do africano, do europeu e do indígena. Indígena, ok. Muitos chamam índio, né? Então há três Indígena, fusões aí no Brasil. que deu o brasileiro de hoje. Ok. Não tem muita coisa da África que você encontra no Brasil. Agora, Pastor Cianoki, há um amigo meu do canal Xixová, da Xixová Podcast. Este meu amigo é brasileiro. Ele disse-me que se você for visto com roupas tipicamente africanas, tipo trajes africanos, o pessoal vai achar que tu és macumbeiro. Já chegou a passar por esta situação? Já chegou a constatar isso em loco? Olha, uma boa questão, sempre lembrar algo aqui. Eu trouxe miçanga para oferecer a alguns irmãos aqui na cidade já há muito tempo. E uns falaram que não, vi demônio, não aceitaram. Por quê? Na verdade, assim, a religião, o candomblé, Umbanda e candomblé, que são religiões de matriz africana. A Umbanda não muito, é uma religião já assim muito em mistura de catolicismo com espiritismo, com verdade. Mas já sofreu muitas fusões, já muitas alterações. Mas o candomblé é uma religião mesmo de matriz africana. Yeah. E eles preservam o batuque. Aqui, por exemplo, usa essa bateria. Você quer usar batuque só no candomblé. O batuque, aqueles kimono, bubu, miçanga, então associa-se tudo a enquanto que para nós é normal. Aquele brasileiro que gosta, né, de ver, apreciam. Eu, por exemplo, quando ia para Angola, oferecia alguns trajes, alguns gostam, mas ainda aqueles mesmo que associam, sim. Eu já fui pregar numa igreja, por exemplo, quando eu cheguei, eu fui com minha camisa africana, e o pastor me falou, olha, vou dar um conselho, não ande assim. Aqui só respeita quem coloca terno e gravata, que nós chamamos paletó, o padre. Quando você vê mesmo andando na rua, até aquela pessoa que é o marginal, quando vê que você está de gravata, terno, você sabe, não, esse é pastor. Então, digo isso, ele falou, digo isso não por teu mal, mas digo isso porque você, como missionário, se enquadra na realidade do Brasil. Se você continuar com essas camisas fora, coloridas da África, os pastores não vão te respeitar. Não me caiu bem, mas eu vi que era a realidade que ele estava a falar. Era uma realidade, sim. É a realidade que o pessoal vive. É a realidade do Brasil, tem que se respeitar. O pastor Cianoki, assim como eu, sabe, está ciente que o nosso continente africano, tem 54 países. O continente é grande, é um continente vasto. Agora, esta igreja de matriz africana, que é candomblé, é oriunda de que país concretamente, visto que o continente tem 54 países? Cá em Angola não temos candomblé, temos cá em Angola. Na Nigéria. É oriunda da Nigéria. E algumas partes mesmo do Reino do Congo. Nós não temos, Tavares. Esse até é um assunto mais que os afrocratas gostam de abordar, né? Mas o termo candomblé também vem do Kikongo mesmo, do Kikongo. Não sei, tu és de onde? Eu sou do Uambo. Então do Uambo é Umbundo. Mas do Kikongo são candomblé. Então, candomblé, ok. Um estudo de um... Exato. Sabe que foi só na Conferência de Berlim que se dividiu assim as nossas fronteiras com o país, Angola, Namíbia, Congo. Isso não existia, nós éramos só povos, tribos, estavam no lugar que hoje chamamos África. Exato. Mas o candomblé vem praticamente dessa região da Nigéria, chamar também a religião também o Yorubá, vem praticamente dessas regiões. Nigéria, uma parte do Ghana, uma parte do Reino do Congo. Exatamente. E era a crença, né, da espiritualidade africana que os africanos trouxeram aqui e foram aprimorando, né? Só que esses trajes que você falou, miçanga, tem muito a ver com a nossa cultura. Só que o brasileiro não sabe disso. O brasileiro associa aquilo à religião. Exatamente. É isso que eu havia dito no nosso amigo, eu havia dito a ele que para esses trajes cá em África são roupas normais que qualquer um usa. E não é necessariamente que ele seja membro de uma denominação. Qualquer um usa, porque são roupas do dia a dia, roupas normais.
Tanto é que essas roupas que nós usamos, as convencionais, atualmente umas vêm da China, do Brasil, já que estamos na globalização, e também os portugueses, quando vieram cá no nosso país, Angola, né, colonizaram alguns países angolanos, ou seja, alguns países africanos, assim como Moçambique e muitos outros países, não é? São Tomé e Príncipe, etc, etc. Eles trouxeram também suas vestes. Então, muitos de nós, angolanos ou africanos, vestimos influenciados pelos portugueses. Senão, os nossos trajes eram mesmo trajes africanos, roupas coloridas. Tá vendo? É isso que muitos irmãos do Brasil não conseguem perceber até agora, porque relacionam, conforme disse o pastor Cianoc, relacionam os trajes africanos e as miçangas com a religião do candomblé. Quando, na verdade, mesmo cá em Angola, eu sempre procurei alguma denominação do candomblé que é para poder entrevistar, né? Algum membro dessa denominação. E eu aqui não encontro. E eu me deparo com irmãos do Brasil. Umbanda, candomblé, umbanda, Angola não tem. Angola sempre chamamos quimbanda, mas o quimbandeiro é alguém que faz os trabalhos na casa dele. Não tem uma religião formal. Não temos assim, não tem. E outra coisa, Tavares. Por exemplo, no Brasil, em termos de liberdade de religião e crença, eles evoluíram um pouco mais que nós. Aqui, não é tipo nós assim que o TJ vai te incomodar na tua casa. Não. Aqui o TJ está no lugar dele, o outro está no lugar dele, o candomblé está no lugar dele, embora também eles reclamam que há invasões, preconceito de religião para outra, mas ainda estão muito melhor que nós. Aqui você vê, centro espírita, já em Angola, os quimbandeiros preferem usar título de profeta. Então, em Angola está uma salada russa. A casa do quimbandeiro chamam de igreja. Quimbandeiro cometeu uma coisa, violou, apresenta no telejornal como pastor. Quer dizer, Angola ainda é meio camuflado. Não sei se é por causa de preconceito, mas aqui é cada um por si. Se ele é candomblé, se ele é umbanda, se ele é espírita, está aí na religião dele. Então, nós precisamos crescer também nesse lado, porque tudo é pastor em Angola. Qual a tua visão sobre os profetas atuais? Não, quer dizer, eu contei aqui do meu testemunho, falei do pastor que falou sobre a minha vida, que viu, que é evidente. Existem, de facto, homens de Deus que têm dons espirituais, dons de profetizar, são videntes, Deus mostra, ele vê, ouve a voz de Deus. Existem pessoas que têm dom de curar, mas também aquilo que eu também tenho falado, que houve uma proliferação de falsos profetas. Hoje existem muitos falsos profetas que estão a desencaminhar muita gente. Então precisamos, em Angola, reforçar o ensino. Eu quero, nesse momento, a passagem está muito cara para Angola, mas eu quero levar livros, quero levar lá, até falo com alguns amigos, levar lá professores de teologia, para ver se ajudamos, quer dizer, devemos fazer uma reviravolta, porque se alastrou muito o fermento, né? E o seu canal, Tavares, como é um canal que ajuda muito na divulgação, eu vi aí que o seu canal ajudou a divulgar o Marcelino, depois meu amigo pastor Osvaldo. Aproveito essa oportunidade para apelar aos brasileiros que quiserem se juntar a mim nesta luta por Angola, para enviar Bíblia, livros, eu quero lá dar mais formações, aquilo que a missionária brasileira tinha dito, que Angola precisa muito de você. Então, eu estou aqui também aberto para essa cooperação, para essa ajuda, porque o falso profetismo, mais do que eu, Tavares, e ao fim da conversamos um bocadinho sobre essa situação, e é sabido que a situação está muito mal, muito alarmante. E Deus também me poupou, me trazendo para o Brasil, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu já estava a começar a andar, você tem aquilo de não dizer não, em Angola tem aquilo que chamam de conexão, você começa a andar com pessoas que depois começam a desencaminhar. Muitos se tornaram falsos profetas porque começaram a andar com os falsos profetas. Começaram a andar sem saber que ele é falso profeta, a dizer que, olha, a unção que você honra, você atrai, e Ministério da Excelência, quando assustaram, entraram com falso profetismo. Então, nós somos um remanescente de Deus, e queremos levar a obra de Deus a sério, ajudar pessoas a encontrar Jesus, a estarem na santidade, a esperarem, a aguardarem a tão almejada salvação. É preciso que nós aumentemos, porque os falsos profetas em Angola têm dinheiro, falsos profetas, embora não investem no reino, investem nas suas próprias imagens. Têm páginas, eles alcançam muita gente, eles, quer dizer, têm muita influência, entram na televisão, entram na rádio. Então, a obra de Deus precisa ser ajudada, a obra de Deus precisa ser alavancada para nós podermos contrapor essa situação que está acontecendo, não só em Angola, Moçambique ainda está pior que Angola. Aí Moçambique está pior que Angola, né, pastor Cianoc?
Não, muito pior que Angola. Moçambique está precisando de socorro. Tem pessoas que me pedem para lá ir, para levar a escola teológica, para implementar a igreja, mas nós não temos ainda condições para isso. Mas reconheço que a situação de Moçambique ainda está muito pior que a situação da Angola. É porque é incrível isso que o pastor Cianoca acabou de fazer a descrição. Sinceramente, eu fico passado, porque é extremamente complicado, né? Indivíduos do reino das trevas se apresentarem como indivíduos do reino da luz. Tá vendo? E é complicado. E esses indivíduos, esse que o pastor Cianoki acabou de fazer menção, têm poder financeiro. Eles têm poder financeiro. Conseguem pagar rádios, programas na rádio, programas nas TVs. E conseguem, têm cartão Visa. Conseguem fazer patrocínios dos seus vídeos, das suas páginas para terem grandes alcances. E aquelas pessoas que levam a verdade, que são pela verdade, e foram remidos pelo sangue do Cordeiro, muitas dessas pessoas não têm poder financeiro. E também não são, digamos assim, patrocinadas, não são apoiadas, tá vendo? As pessoas que de fato são cristãs, não é? E têm possibilidade, creio que deveriam também passar a apoiar, digamos assim, aquelas pessoas de bem. Vocês veem, não, este aqui é um servo de Deus, é alguém que tem bons ideais para o nosso continente, no caso do pastor Cianoki e muitos outros, não é? Que são pessoas com bons ideais, que querem ajudar a divulgar o evangelho, mas dando formação, não aprisionando mentes, criando pessoas para o seu culto pessoal, para serem endeusados, mas são pessoas que querem formar jovens africanos, querem ajudar os jovens africanos a encontrarem a lucidez, o entendimento das escrituras sagradas, para amanhã conseguirem também formar discípulos e formarem as próximas gerações. Então eu penso que vocês que têm possibilidades deverão também apoiar. Por isso é que nós vamos deixar aqui o WhatsApp do pastor Cianoki, para que quem estiver interessado possa apoiar, entrar em contato com ele e apoiar este projeto dele trazer formadores aqui em Angola, trazer a escola teológica aqui em Angola e provavelmente se estender para as 18 províncias de Angola. São 18 províncias. E se o pastor Cianoki tiver este suporte financeiro, ele pode também levar a escola teológica até mesmo para Moçambique, não só Moçambique, São Tomé e Príncipe e muitos outros países de língua portuguesa. Mas para que isso aconteça, de momento está apenas numa ideia, é apenas uma ideia. Para que isso se concretize, é necessário que haja suporte. E este suporte é mesmo suporte financeiro. Você que pode ajudar o pastor Cianoki, entre em contato com ele através do WhatsApp que nós vamos exibir, não? Que está aí. E vou deixar também o WhatsApp na descrição do vídeo desta live aqui. Vou deixar o WhatsApp na descrição. Entre em contato com o pastor Cianoki para que você possa saber como ajudar. Pastor Cianoki, deixa aqui ele fazer esta pergunta. Eu acredito que o pastor Cianoki é um jovem muito atento e muito ligado às redes sociais, muito ligado à internet. És muito atento. E creio que também já tiveste contato com o apóstolo Hugo Zé. Qual a tua visão sobre o apóstolo Hugo Zé e qual a tua visão sobre o profeta Cacó Filipe? O profeta Cacó Filipe é realmente o profeta do nosso tempo, da nossa geração, ou não é? Quais são digamos assim, os argumentos, não é? Que vão nos levar a crer que o profeta Cacó Filipe não é o profeta do nosso tempo ou da nossa geração. Porque até então dizem que o profeta Cacó Filipe é o único profeta verdadeiro. Quem não crer no profeta Cacó Filipe irá para o inferno, será condenado. Qual a tua visão? E para também salientar aqui que o profeta Cacó Filipe tem uma certa relevância aí no Brasil. Tem muitos seguidores no Brasil, tem muitos seguidores cá em Angola, e tem muitos seguidores em várias partes do mundo, principalmente nos países da África. Tem muitos seguidores. Mesmo em Moçambique também tem muitos seguidores. Qual a tua visão sobre o trabalho do profeta Cacó Filipe? Qual a tua visão sobre o trabalho do apóstolo Hugo Zé, que é o representante, digamos assim, legal
do profeta Caco Filipe cá em Angola? Bem, eu acho que é nesse livro aqui que eu contei uma história de um vídeo que eu assisti na internet. Eu disse que assisti um vídeo há muito tempo na internet de um brasileiro que estava a dizer: olha, Deus levantou um homem de Deus, quem não ouvir esse homem de Deus não vai ser salvo, esse homem de Deus é um africano, está na África, é o Caco Filipe. Eu falei num desses livros aqui, e é muito triste isso. Em primeiro lugar, não existe profeta desse tempo. Esse termo já profeta desse tempo não existe. Nem apóstolo desse tempo, nem profeta desse tempo. Isso é tudo balela. É preciso saber que no Antigo Testamento existiram profetas que Deus levantou para profetizarem tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Há profetas que profetizaram quase no mesmo tempo, há profeta que surgiu depois do outro. Mas depois do Antigo Testamento, a Bíblia diz que todos profetizaram, Jesus profetizaram até João. Ou seja, João foi o último profeta do Antigo Testamento que encerrou o Antigo Testamento. No Novo Testamento, temos dons ministeriais. Jesus deu uns para apóstolos, para profetas, mas é profetas que servem à igreja local, como Ágabo. Não existe mais o profeta da Angola, o profeta do Brasil, que todo mundo tem que ouvir aquele profeta, se não ouvir, isso não existe. Jesus enviou a sua igreja. Então, o que eu estou a falar, temos que capacitar a igreja para responder. Esses indivíduos que debatiam comigo em Angola, mas eles têm uma falácia que construem assim: ninguém era salvo no tempo de Noé se não ouvia a mensagem de Noé. Ninguém era salvo no tempo de Paulo se não ouvia a mensagem de Paulo. Ninguém era salvo no tempo de Isaías se não ouvia a mensagem de Isaías. E nesse tempo temos que ouvir quem? Nesse tempo temos que ouvir a igreja, porque Jesus enviou a igreja. Não existe isso de o indivíduo fulano é o profeta ou é o apóstolo das nações. Isso tudo é heresia, isso é engano. Caco Filipe é certamente um falso profeta. Falo isso sem receio, sem medo de errar. Primeiro, eles queimam a Bíblia, eles rasgam a Bíblia, eles dão mais crédito nas palavras que saem da própria boca do Caco Filipe do que na palavra revelada. Eles dizem que a Bíblia é maná antigo, você tem que comer um maná novo, que é a revelação que está vindo. Quer dizer, então, eu não confio na Bíblia, tenho que confiar na palavra que vai sair da boca dele. Então, esse Hugo Zé, simplesmente, são jovens que perderam a lucidez, estão cegos. E é uma seita que também vai se alastrando em Angola, em muitas partes da África. São falsos profetas, são uma seita que vem para causar divisão e confundir as pessoas. Eles chegam até a comparar Jesus, eles até blasfemam, diz que se você dizer que você aceitou Jesus, você está perdido, porque Jesus vai te dizer: não te conheço, porque você rejeitou o profeta que Deus enviou no teu próprio tempo. Você não tem que falar de Jesus, que é um maná antigo, você tem que aceitar o que enviaram no teu tempo. Isso é engano, besteira, asneira e, como diz o brasileiro, é balela. Mas o povo precisa saber isso, precisamos divulgar isso em páginas, rádios, em TVs, em livros. Não existe na Bíblia, Tavares, um profeta para uma geração nesse tempo. Não existe biblicamente. Você abre a Bíblia, você não encontra. Você encontra Tiago. O Paulo disse que ele, quando foi em Jerusalém, reuniu com os pilares da igreja, que é Tiago, Pedro e João. Não existe hierarquia, não existia hierarquia que um é o líder, todo mundo tem que ouvir. Não. Paulo veio com os apóstolos, reuniram, está em Atos 15, reuniram e disseram: não, o trabalho que estamos a fazer diante dos gentios é esse. E a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados como Deus também salvou os gentios, conforme salvou os judeus. Então, isso aqui é invenção humana. Então, acrescentar coisa que a palavra não diz. E pastor Cianoki, existem atualmente muitos pregadores aí no Brasil, Angola, Moçambique, em várias partes do mundo, não é? Que se precipitam em dar data da vinda de Cristo, do arrebatamento, do juízo final. Qual a tua visão sobre isso? Quando é que, na verdade, quais são os sinais da vinda de Cristo? Tem muita gente a dizer que o arrebatamento vai acontecer já amanhã, marcam data do arrebatamento e depois não acontece, as datas falham. Há um pregador aí no Brasil que já... Há dois pregadores, na verdade, aí no Brasil que adiantaram a data do arrebatamento, deram a data, as datas falharam e ninguém foi arrebatado. É complicado. Mas... As pessoas têm tendência de falar mal de nós, somos teólogos, estudamos. Fala mal, que é letra e tal, mas as pessoas se inclinam muito para o fanatismo.
Um deles é o Romildo, é o Romilson. Romilson Ferreira. Acho que é o Romilson. Deu data, depois a data falhou, ele veio de reconhecer, para você ver que é um espírito do engano, inventa outra data, depois ele diz que não, é como antigamente os testemunhos de Jeová falaram que Jesus voltará em 1914. 1914 não veio, e falaram, não, já veio de forma invisível, inventaram uma teoria. O que tem o Espírito Santo de Deus tem que reconhecer que eu errei. Houve um homem que fez isso, chamado Miller, que influenciou a abertura da Igreja Adventista, ele reconheceu, falou que errei. Isso vem porque as pessoas fazem cálculo errado nas 70 semanas de Daniel. Isso é um outro assunto que não vou poder explorar aqui. As pessoas fazem cálculo, Daniel vai falando das X semanas, X anos. Então as pessoas fazem cálculo e os discípulos perguntaram, está no livro de Atos, capítulo 1, os discípulos perguntaram a Jesus, restaurarás, pois tu, porventura, Israel nesse tempo? A resposta de Jesus foi, não vos convém saber a data nem a ocasião que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, mas fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder para ser minhas testemunhas. O próprio Jesus não deu data, ele disse, o Filho do Homem, na condição de homem, não sabe nem o dia, nem a hora, nem os anjos sabem, mas somente o Pai. Jesus deu sinais que apontam para a sua vida, a intensificação de guerras, a intensificação de terremotos, fomes, pestes, então estamos tendo tudo isso. São sinais de que estamos chegando próximo do fim. Mas toda e qualquer pessoa que dizer uma data é astrólogo, tá? Usar mapa astral, astrologia, Nostradamus, para dizer data. Um cristão que tema a Deus não pode fazer isso. Pode dizer que Jesus está às portas, Jesus está chegando, e as pessoas devem estar preparados para se encontrar com seu Deus. Até não é só muito pela data da vinda de Jesus, mas o dia da sua morte. Muitos já... Porque até Paulo disse, e nós que estivemos vivos, Paulo supunha que ele estaria vivo na vinda de Jesus. Só depois, na sua última prisão em Roma, é que ele despediu, disse, não, agora eu combati o bom combate, estou preparado. Deu conta que ele havia de morrer. Eu não acredito que Jesus vai me encontrar vivo, eu acredito que eu vou morrer e vou me encontrar com ele. Então, eu tenho que estar preparado. As pessoas têm que estar preparadas para se encontrar com seu Deus. Em vez de estar inventando datas da vinda de Jesus. Jesus pode vir daqui a 2000 anos, daqui a 3000 anos, pode vir daqui a uma semana, daqui a 3 meses. Então, ninguém sabe a data. Ele disse para vigiar e orar e estar preparado para o encontro com ele. Então, ele enfatizou, fiquem cheios do Espírito Santo, façam a minha obra. Toda e qualquer pessoa que dá data tem o espírito de engano. Se insiste na data, você vai dar conta que essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Porque então o Espírito de Deus já deu conta que deu uma data, já errou, já não insiste, não procura mentir, quebra o orgulho, admite que falhou e se arrepende diante de Deus por isso. Se o pastor Sianoki tem estado a acompanhar alguns pronunciamentos do apóstolo Hugo Zé, sabe que viralizou recentemente um vídeo dele em que ele alegava tudo que é pecado o homem fazer. Tudo que é pecado. Acho que eram por aí 66 pecados que ele mencionou no livro, no vídeo. Eu tive contato com esse vídeo, eu creio que a coisa de 2 ou 3 semanas, se não me lembro ao certo, mas era quase tudo pecado. E dentre esses pecados que ele fez menção, eu pude notar que também ele frisava, né, sobre o homem casado com sua esposa ter contato, não é, amoroso com sua esposa durante a noite. Não tem que ser mais de uma vez. E também não pode ser 2 vezes por semana. Só tem que ser uma vez por semana. Qual a tua visão? Qual é a visão do pastor Sianoki? E depois, o que a Bíblia ensina? Primeiro pode passar a tua visão e depois aquilo que a Bíblia ensina relativamente ao casal. Há uma restrição para o casal ter contato amoroso? Pelo contrário, Paulo diz que é para não se defraudar, não vos defraudeis uns aos outros, senão por mútuo consentimento para se aplicar à oração. Agora, isso que o Hugo Zé fica a falar, que o casal não pode, isso aqui é fanatismo. A própria Bíblia não responde isso, a própria Bíblia não diz isso. O casal tem a liberdade de dedicar já mútuo acordo para um se dedicar à oração, ao jejum. Ele fala que a mulher não pode ficar em cima, que o Caco Felipe é que falou, que não pode ter relação mais de uma vez. Tudo isso é invenção. E as características do falso profeta é essa. Ele pega a sua palavra, ele faz com que a sua palavra seja superior à revelação de Deus na Bíblia. E obriga que todas as pessoas tenham que
Até tem eles falam, vão mais longe, eles dizem que o, o marido não pode ver a esposa nua, a esposa não pode ver o marido nu. E quando a mulher está grávida, eles dizem assim, vocês já viram a cadela, ou a égua, ou algum animal, quando está a prenha, o macho se envolver? Não, isso acontece entre os humanos. O Felipe recebeu de Deus que isso é pecado. Isso é fanatismo. Infelizmente, há muitos jovens que tinham o Espírito Santo, você via brilho do Espírito Santo, entraram nessa seita, perderam o brilho, estão fanáticos, queimam Bíblia, ficam a falar que todas as igrejas são falsas. Quer dizer, é um espírito que entra na pessoa. Se esse espírito entra na pessoa, a pessoa fica modificada totalmente. Mas é um espírito das trevas. Porque é muita polêmica, é muita coisa que circula nas redes sociais. E nem todos os angolanos têm essa maturidade espiritual para poder discernir, para poder entender. Então estou aqui a fazer essa pergunta ao pastor Cianoki, no intuito mesmo do pastor Cianoki instruir, né, a nossa audiência, aqueles que nos ouvem neste momento, nos acompanham neste momento. Porque tem muita gente que também quer fazer as mesmas perguntas que eu estou aqui a fazer no pastor Cianoki. É necessário que um pastor faça teologia para ser pastor? Ou é possível também ser pastor sem fazer teologia? Qual é a visão, análise do pastor Cianoki? Boa pergunta. Bem, é o seguinte, pastorado é uma vocação, teologia é uma formação. Ninguém se torna chamado ou ninguém se torna vocacionado porque fez um curso de teologia. A formação serve para aprimorar a vocação. Para você ser chamado, primeiro você tem que ter experiência com Deus, segundo a igreja tem que confirmar. É só irem na Bíblia, vamos ver que Paulo, Jesus lhe apareceu sim, mas depois Jesus apareceu no seu discípulo, confirmou e a igreja confirmou e Paulo e Barnabé foram enviados. Então o chamado é assim, você tem a experiência com Deus, tem a convocação e a igreja confirma o teu chamado, você vai fazer o curso de teologia para aprimorar, porque existem lacunas. Os discípulos e apóstolos e profetas viveram há 2000 anos atrás, você vive em 2022. Você tem cultura ocidental, eles são orientais. Você fala português, eles falavam hebraico e grego. Então significa que tem lacunas, tem abismo que te separa deles. Para você não falar coisa que você presume da tua própria mente, é bom que você vai estudar para aprender como de facto as coisas são. Então, o curso de teologia é uma capacitação ministerial para te ajudar no teu ministério. É como muleta, é como uma muleta que você vai te ajudar na caminhada. Não é o chamado nem a vocação. Agora, ser pastor é um chamado que vem de Deus. E a pessoa vai, é como o cantor e o músico. O cantor é quem tem vocação, tem boa voz, mas ele nem sempre nem tem conhecimento científico sobre nota, sobre tipo de vozes. Quando ele vai para o curso de música, não é para ele ter vocação, ele está aí a aprimorar a vocação que ele já tem. Então, é praticamente essa comparação que eu posso fazer com o pastorado e a teologia. Serve para capacitar o indivíduo. Hoje existem muitos teólogos que são ímpios, não são cristãos. São teólogos que não têm compromisso com Deus, né? Têm uma vida imoral, fumam, bebem, ensinam teologia. Está a nível intelectual apenas, não desceu ao coração. E existem muitos pastores que, infelizmente, não tiveram a oportunidade de se formar em teologia, mas têm verdadeiramente um chamado de Deus. Mas é melhor ainda quando aquele que tem o chamado de Deus se aprimora no conhecimento teológico. Como é que o pastor Cianoki compara a política no Brasil e a política da Angola? Bem, eu acho que há mais democracia no Brasil ou há mais democracia em Angola? Não, agora no Brasil está tendo censura. Tanto é que eu não posso aprofundar muito isso para não cair o teu canal, porque agora tem mais censura. Os que estão a tocar nesse assunto estão a ser derrubados, os canais estão a ser derrubados, Ok. tanto no Facebook como no YouTube. Mas deixa eu dizer o seguinte, já houve tempo que houve muito mais censura em Angola, falta de liberdade de expressão, os brasileiros sempre falaram da liberdade de expressão, mas aquilo que acontecia em Angola já está a começar a acontecer no Brasil, infelizmente. Muitas páginas do Facebook, muitos canais estão a cair, estão a ser derrubados mesmo.
Mas o que está por detrás desta censura? O que está a acontecer de fato no Brasil? Tem a ver com a mudança do regime, né? Uns alegam que não, as pessoas falam que querem na internet, tem que se controlar a internet, e outros dizem que tem que censurar mesmo, outros dizem que não. Mas, na verdade, os pastores brasileiros também se envolveram muito na política. Eu defendo que os cristãos, como cidadãos normais, têm que fazer parte da vida pública e da política. Mas os pastores deviam ficar com a parte, como disse Pedro, da oração, do ensino da palavra, instruindo crentes, preparando para... Não é? Quando foste para o Brasil estava a ser presidido, digamos assim, pelo presidente Jair Bolsonaro, não é? O presidente cessante, Jair Bolsonaro. Que resumo fazes, que análise fazes do governo de Bolsonaro e o que é que esperas do governo de Lula? Bem, Bolsonaro não conseguiu se reeleger. Os 4 anos passam rápido. Então ele entra na história como o primeiro presidente brasileiro que não consegue uma reeleição depois do primeiro mandato. Mas por quê, pastor? O governo do... Quer dizer, há aqui vários fatores. Ele também governou num período muito conturbado por causa da pandemia. Então, há vários fatores. Então, muitos brasileiros que perderam seus entes queridos ficaram lesados, magoados, por causa do atraso para se liberar o remédio. Agora, eu nunca acompanhei o governo Lula. É a primeira vez, não sei quantos dias. Tomou posse, hoje vai ser dia 16, tomou posse há 15 dias atrás. Mas o Brasil está polarizado entre direita e esquerda. Então, essa mudança de regime tem muito a ver com essa luta ideológica entre eles, entre direita e esquerda. Agora, vamos continuar a orar. O povo tem que orar, o povo tem que buscar Deus. O povo não deve simplesmente se concentrar no sistema político, mas o povo deve buscar Deus, pedir orientação a Deus e saber qual é a sua participação como cristão na sociedade. Não posso ainda tecer muitas considerações por um governo que começou agora há 15 dias. Eu não estive nos primeiros mandatos. Preciso deixar algum tempo para poder tirar uma relação e poder comparar. E a respeito do acampamento dos patriotas, que análise fazes? Estavam a exigir o direito? De fato mesmo houve aquilo que a mídia esteve aí a divulgar? E houve Sim, fraudes? Bem, isso não se pode confirmar, não se pode comprovar, porque eles diziam que queriam o código-fonte. Não se deu o código-fonte para se poder confirmar. Então fica assim, é como em Angola. Em Angola tem ainda, tivemos mais base, porque as pessoas votavam e inundaram o Facebook, as redes sociais. Aqui já proibiram o uso de celular na mesa de voto, então as pessoas não têm prova. É só falar. Agora, as pessoas ficaram pedindo intervenção. Não houve a tal intervenção. Agora, muitas já acabaram estando confinadas à reclusão. Por isso que eu falei que aquela hora é um momento difícil que o Brasil está vivendo. Devemos continuar a orar, né? Para que eles, o mais rapidamente possível, possam continuar as suas vidas e esperar esses 4 anos acabar. Mas que o governo já está a trabalhar, já está. As pessoas estão a pensar que vão poder mudar. Não sei se vai acontecer impeachment, como aqui tem o costume. Por exemplo, nós em Angola isso não existe, né? Mas fazer o quê? Só dar força aos brasileiros, né? Para continuarem a orar, continuar a confiar em Deus, né? Que as coisas vão melhorar. E para finalizar, quero que o pastor Sianoque deixe aqui as últimas considerações, o contato do WhatsApp, e fale mais um pouco do projeto que quer desenvolver cá na banda, cá em Angola concretamente. Deixa aí o nome do teu canal também, não é? O seu canal, deixa o nome do seu canal, para que as pessoas conheçam o seu canal, o contato do WhatsApp, e fala um pouco de como funciona o seu grupo do WhatsApp. Em primeiro lugar, o canal, eu gostaria de pedir que vocês ajudassem no canal a crescer, inscrevam-se, que está só com 500 e poucos inscritos. O canal, o nome é
teólogo Cianuque Monteiro. O Armando Tavares vai colocar lá na descrição do vídeo o link do meu canal Teólogo Cianuque Monteiro. Agora, para as pessoas que querem entrar em contato comigo, você que é brasileira de bem, brasileiro de bem, homens e mulheres de Deus, missionários, pastores em todos os cantos do Brasil, quiserem me convidar, bater um papo. Meu DDD é 19, cidade de Mogi Guaçu, DDD 19, 4 números 9999 17 151. DDD 19 9999 17 151. E para você que quer contribuir para a minha ida em Angola, para Bíblias, você pode mandar também, chama no WhatsApp, manda Bíblias aqui pelo meu endereço, pode dar um endereço a quem me chamar. Se você quiser fazer uma contribuição, eu uso o Pix, a minha chave do Pix é o número de CPF 242 278 91884, que eu vou estar muito agradecido por você ter abençoado o meu ministério. Isso vai ajudar muito, tanto aqui no Brasil, como para Angola, para que se cumpra essa visão que Deus deu da minha vida aqui no Brasil. Demais, eu agradeço ao Tavares Armando por essa oportunidade, por esse podcast. Estou aberto, quando quiser conversarmos mais um bocadinho. Podemos, por exemplo, ter um dia que vamos desenvolver só essa conversa de seita, de Cacu Felipe, entre outros. Eu estou aqui para isso. A todos os angolanos e brasileiros que acompanharam o meu, muito obrigado. Ngassa Kibila.